Boa noite, irmãos. A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no coração de cada um de vocês. Bem-vindo a mais uma quarta-feira. Já vou pedir licença para entrar na casa de vocês com o Kairos Podcast, o Tempo da Graça. Que você possa mesmo nos acompanhar até o final dessa conversa, onde vai ter o testemunho do nosso irmão, um testemunho maravilhoso de vida. Mais um dos, que já passaram por aqui. Então eu convido você mesmo a se inscrever no canal, a dar o seu like, a deixar aí a sua inscrição. E que você nos ajude, a chegar mais longe levando o nome de Jesus para que nós possamos evangelizar. E você fazendo isso, você vai nos ajudar, a cada dia mais, a ir mais longe, a mostrar que é um conteúdo relevante, que nós possamos levar esse nome de Jesus a mais pessoas, a mais casas, a mais famílias, para que possa adentrar e o tempo da graça seja para todos, Eu me chamo Rafael, sou membro da comunidade de São Miguel Arcanjo, estou aqui com o meu irmão Gustavo. Boa noite a todos, eu sou o Gustavo, o Rafael falou, seja bem-vindo à noite do Kairos, que o tempo da graça já adentre na sua casa, na sua família, onde quer que você esteja, e você possa nos acompanhar nessa noite de hoje, nesse testemunho lindo, maravilhoso. Uma vez eu escutei, Rafael, de um padre, que muitas das vezes a gente ouve testemunhos de pessoas que beberam e hoje não bebem mais, usavam droga e hoje não usam mais. Mas isso impacta, são testemunhos de exemplo para nós, só que testemunhos também importantes que a gente precisa falar, divulgar, testemunhos de pessoas que passaram longos tempos na caminhada, assim como nós temos nossos irmãos Carlinhos, que teve aqui no podcast, testemunhos grandes que viveram grandes momentos na presença de Deus, ali de perseverança, de luta, e não desistiram, não deixaram se abater. Então nós queremos já acolher nosso irmão Marquinhos. Seja muito bem-vindo nessa noite de hoje, que Deus te abençoe você, que você possa ficar à vontade aqui na casa da comunidade de São Miguel Arcanjo. Eu que agradeço aqui pela oportunidade de estar aqui, junto partilhar um pouco da nossa história, da minha história, e agradecer mesmo, louvar, agradecer a Deus por essa comunidade de São Miguel Arcanjo, que tenho certeza é uma comunidade que evangeliza e vai longe, e quero agradecer por essa oportunidade, E como o nosso irmão aqui já falou, Marquinhos, conhecido, o nome é Marcos, mas conhecido como Marquinhos, acho que por causa do meu tamanho, mas sou lá de Atibaia, pertenço à Diocese de Bragança Paulista, sou casado há 13 anos, e hoje tenho 3 filhos, sou casado com a Letícia, minha esposa, e com muita alegria, tanto partilhar um pouco daquilo que Deus faz na minha vida. Hoje estou participando junto do núcleo do Ministério de Pregação do Estado de São Paulo, junto com o Júnior Corradini, então faço parte do núcleo aí junto com as 42 dioceses do nosso estado. Então, com muita alegria aí vamos partilhar. Legal, Marquinhos. Tenho certeza que você tem muito para nos ensinar, nós vamos aprender junto hoje, e ouvir mais um pouco, desses testemunhos maravilhosos que tem passado aqui nessa mesa, Marquinhos. E acredito que o seu também é um desses testemunhos, E também que vem para edificar, que vem para ensinar, para abrir a mente, os olhos também de tantos jovens, tantas famílias aí fora, O que nós queremos saber de você hoje? Como foi o seu tempo Cronos, Antes do tempo da graça. Então nós vamos ver com você, assim você vai nos ensinar um pouco e falar um pouco de você, como você viveu esse tempo cronológico da sua vida. Bom, esse tempo cronológico, eu vejo assim, a minha história hoje, que nós vamos estar partilhando, é uma história de muita superação, desde o meu nascimento, para falar a verdade. Então, assim, não tive uma história fora do caminho de Deus, foi um chamado desde criança, então não tive essa oportunidade desse caminho desviado, fora de Deus, Graças a Deus, eu louvo e agradeço, o quanto assim eu sou privilegiado. Hoje eu vejo assim o quanto que Deus foi misericordioso comigo, Mas assim, venho de uma infância, já desde o meu nascimento, vim de família simples, de periferia, que morava em favela. Então assim, meus pais simples, eu sou de família de nordestinos, antigamente os nordestinos vinham, levar a vida aqui em São Paulo. Então assim, meus pais eram pessoas simples,
E dentro dessa condição, primeiro já nasci de 7 meses, né? Então já passei por uma situação, já no nascimento, já nasci antes do tempo, já passei por situações, fiquei 2 meses no hospital, então assim, sem ir para casa. Então assim, o desafio já foi começando aí desde... Milagre já começou aí, né? De 7 meses, então assim, não estava nem formado, né? Então assim, em todos os sentidos, como uma criança normal, mas Deus foi agindo assim, né, poderosamente na minha vida. E dentro dessa realidade, né, o Senhor tem feito assim, vim de família simples, né? Hoje meus pais, eles não são separados, né? Então assim, passei por problemas de separação, né? Meus pais não eram muito de igreja. Já vim de uma infância assim com uma família normal, né? Meus pais só frequentavam às vezes os domingos. Então vim de uma realidade dessa situação, né? Meus pais, eu tenho mais 2 irmãos. Eu sou o do meio, tenho o mais velho e tenho a mais nova, que hoje já está com 30 anos, né? Então assim, e minha vida, dentro dessa simplicidade, Deus tem feito muitas assim maravilhas na minha vida mesmo, né? Então assim. E assim, você contando, né, sobre essa dificuldade que acho que quase todo mundo passa, né, ou passou, né, tempos são difíceis na família, falta de algo, né, a gente como criança a gente sempre quer uma roupa melhor, um brinquedo melhor, mas assim, tá, assim, do lado espiritual, assim, da parte de Deus, você lembra assim de alguma semente que foi plantada quando você ainda era criança, talvez sei lá, uma novena ou um vizinho, uma avó Sim. que te ensinou o caminho certo? Sim, assim, eu tive desde os meus 9, 8 anos, chegou na época que eu fiz minha catequese, minha mãe morava, a igreja era de frente da minha casa, né? Então assim, só atravessar a rua. É mais fácil. Não tinha desculpa, né? Então assim, minha mãe, graças a Deus, incentivava muito isso. Na época, né, quando chegou aos 8, quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, minha mãe rezava texto nas casas. Então, e aí o meu irmão, nós ia nas casas, né? Era 3 vezes por semana, e à noite, e eu ia acompanhar, né? Tinha um monte de senhorinhas lá cantando, e eu, molequinho lá, participando do Santo Terço, né? E eu vi que isso aí já foi uma semente que Deus foi colocando, né? E dentro dessa realidade, assim, minha família, vim de família que não é, assim, católicas, né? Falam que eram católicos, mas nunca participavam da igreja, né? Não eram praticantes, Não né? eram praticantes, ninguém. Então minha mãe, nessa época, nessa fase de 8 anos, né? Ela era coordenadora de terço de rua, né? Então eu sempre acompanhava com ela os terços. Então lembro assim que nessa época foi quando começou, com 8 anos de idade, que eu comecei a ter esse primeiro contato dentro das casas, indo nas casas rezar os terços, né? E isso foi levando uma coisa a outra. E aí fui batizado pela segunda vez, porque meu primeiro batismo, só para você ter ideia, como meus pais não tinham conhecimento, né? Eu fui batizado na Igreja Católica Brasileira. E eles não sabiam, eles achavam que era igreja normal, né? Só que quando fui descobrir, quando fui fazer minha primeira comunhão, o padre falou, não era válido, né? Então eu tive que batizar pela segunda vez, né? Então assim, a graça em dobro, né? Mas assim, e aí começou, né, toda a minha história, ali eu creio que já foi uma semente que veio da minha mãe, né, que arrastava eu e meu irmão para os textos. E aí para frente começou a minha vida, tive o desejo de ser coroinha, né? Ingressei para ser coroinha. E aí nessa fase, passando toda essa realidade, né, houve a separação dos meus pais, né, bem nesse período. É um momento difícil, possível, né, cara? Sim. Estrutura, né? E nessa época eu tinha uns 10 anos, né, aí já um pouco mais para frente. Meu irmão, nós somos 9 meses de diferença, nós temos menos de um ano de diferença, né? Quase, nós fizemos tudo junto, estudando na mesma sala, quase, até o RG só muda o dígito, né? Então assim, nós temos menos de um ano de diferença, mas ele é mais velho. E na época eu tinha uma irmãzinha, né, que já tinha 2 a 3 anos de idade, né? Era pequenininha. Então durante essa fase, esse período, houve a separação. Meus pais já estavam há 14 anos, não casados na igreja, né, mas no civil. Então, assim, aí quando casaram na igreja, na verdade, não deu um ano, aí houve a separação. E aí começou uma história, assim, de muita superação, né, porque a gente sabe que uma separação, né, quem tem pais separados, né, você que está assistindo aí, você sabe o preço que a gente paga, né, como filhos, né? A gente imagina que quem sofre mais é os pais, não, né? Quem sofre são os filhos, né?
e querem ficar com os dois ao mesmo tempo, mas tem que escolher um, né? E toda uma situação. E a parte assim, dentro dessa condição, né, foi o período que eu me afastei, depois que houve essa separação, parei de ir para a igreja, porque as pessoas começavam a perguntar, né, como minha mãe fazia texto nas casas, ela era conhecida, e aí quando eu ia para a igreja, todo mundo ficava me perguntando, olhando, cochichando, e eu comecei a se sentir mal, né, com essa situação. E aí foi aonde que eu acabei, só para vocês terem ideia, quando houve a separação, minha mãe quando foi embora conversou com a gente, né, foi minha mãe que acabou deixando a casa por motivos, aí na época a gente não tinha noção do que estava acontecendo, né, simplesmente entregou uma carta escrita, punho, né, a aliança dela, e ela falou assim para mim, eu vou deixar aqui para você entregar para o seu pai. Olha que situação, um menino de 10 anos. E eu sempre fui um menino mais de cabeça, assim, sabe, mais tranquilo, né? Nunca dei dor de cabeça com meus pais, na escola. Então, por mais que eu tinha um irmão mais velho, mas assim, eu era o mais assim, eles me viam como mais responsável. Centrado, né? Mais centrado. E minha mãe confiou a mim, né, uma situação dessa, que eu nem tinha noção do que isso estava acontecendo. Né? Eu tive a cena como hoje, né, minha mãe indo embora, descendo a rua, ela falou, vai lá comprar o pão, leva os seus irmãos, e eu vi ela descendo com a mochila e tudo, né, com as malas, ela estava indo embora, né, falou para onde ela estava indo, tudo, deixou a gente tudo ciente para onde ela estava indo. A par da situação. Ela teve uma conversa comigo, com meu irmão, né, e a gente sabia para onde ela estava indo, né, mas ali era o momento que ela estava indo embora. E aí coube a minha responsabilidade, meu pai chegava sempre à noite, né, 10h40 ele estava chegando. E aí meus irmãos foram dormir, né, e eu tive que esperar meu pai até as 10h40, esperar ele chegar para mim poder entregar a carta que ela escreveu e a aliança. Né. Eu não sabia assim, a noção que estava acontecendo. E a situação assim, quando meu pai chegou, meu pai entrou em casa, olhou a casa, viu que meus irmãos estavam dormindo, e eu esperando ele, já era tarde, né, para a criança ficar acordada. E aí ele falou, cadê sua mãe? Aí sua mãe saiu para algum lugar, foi para algumas casas, fazer o terço, alguma coisa. E eu falei, não, pai, a mãe foi embora e aí vai lá eu entregar a carta para ele, e a aliança. Imagine a cena que eu vi, assim, meu pai em prantos, chorando, né, chorando assim, de cair lágrimas, e eu vendo uma situação daquela. Então você vê, ali já começou, né, as lutas, ali como criança, 10 anos de idade. Ferida, né? Sendo aberta. Isso. E eu ali participando de uma situação, né? E olha a responsabilidade, né? Ficou a responsabilidade de eu entregar essa carta, a aliança, e ver meu pai naquela situação. Né? Então, assim, aí foi começando, foi um momento que eu acabei me afastando um pouco da igreja, porque das missas, né, eu evitava, porque as pessoas ficavam perguntando, né? Ficava aquela coisa e eu me senti mal. E aí foi só o começo de uma jornada, né? Esse antes do Kairos, assim, que tudo foi acontecendo. E com o tempo minha mãe voltou, né? Morar próximo ao bairro onde eu morava, junto com outro homem, né? Então já tinha toda uma dificuldade quanto a isso. E aí começou a acontecer, depois de um ano, as situações começaram a acontecer, né? E a família do meu pai acabava, assim, colocando a gente contra ela, né? Mas graças a Deus, assim, algo Deus plantou no meu coração, que jamais, assim, eu julgava minha mãe, eu queria o mal dela, sabe? E ali foi só o começo de uma jornada aí gigante, aonde passou algum tempo também, eu queria morar com minha mãe. Meu irmão foi o primeiro, meu irmão já é mais ranzinza, né? Eu sempre fui calminho, meio seguro. E o meu irmão já era assim, era 880, ele já decidia para ele, era simples. Aí minha mãe voltou depois de quase um ano, que ela foi para o estado do Ceará. Depois ela voltou. E nisso ficou eu, meu irmão e minha irmã com meu pai. Né? E quem cuidava da minha irmã era eu. E isso lá em Atibaia? Em São Paulo. São Paulo? Isso, em São Paulo. A minha vida toda foi em São Paulo, né? Na zona leste de São Paulo. Atibaia eu moro já faz 12 anos só. Né? Mas assim, a minha infância foi sempre em São Paulo, na zona leste. E só para você ter ideia, aí quem cuidava da minha irmã, né, era eu, de 3 anos, tinha dado banho nela, tudo, né, então eu era um filho assim, mais responsável, né, e minha mãe e meus pais sempre viram isso em mim. E minha mãe retornou de quase um ano. O que aconteceu? Passei por várias situações daí, por conta própria, né, acabei
voltando para a igreja numa outra paróquia que a gente foi morar de aluguel. E minha mãe, eu não tinha coragem de falar para meu pai que eu queria morar com minha mãe. Meu irmão foi primeiro, né? Mas só pra gente entender um pouco mais, você em algum momento, assim, você julgou os seus pais por esse acontecimento? Jamais. A família, ela jogava muito, né, contra o meu irmão, infelizmente, na época. Foi induzida, a gente como criança, né? Toda criança ela acaba sendo induzida. E o meu irmão, né, minha mãe ligou pro telefone da vizinha, que nós não tinha telefone na época, e o meu irmão teve uma dificuldade. Houve, né, uma criança de 10 anos, né, às vezes falar palavras não muito agradáveis para sua mãe, né, e graças a Deus é algo assim que eu nunca julguei minha mãe, né, sempre estive do lado dela, independente do que aconteceu, desde criança. Tanto que eu era motivo de chacota pela família. Você não é da família Moura, né? Porque você não falou isso. Você tinha que ter falado. O seu irmão é da família Moura. Então, assim, mas graças a Deus, assim, eu nunca julguei meus pais. Olha, misericordioso. Nunca, né? nunca. Assim, deixaram uma pergunta, né? O Rafael já perguntou sobre você, já julgou sua mãe, culpou sua mãe, algo assim. Jamais. Mas aí da parte de Deus, você já se rebelou contra Deus, se perguntava, Deus, por que isso está acontecendo? Jamais, assim, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Muito né? novo ainda. Muito novo. E o que acontece? Quando minha mãe retorna, por isso que eu falo, Deus sempre teve um cuidado com a minha história. Eu tive todos os motivos, vocês vão entender lá na frente, todos os motivos, né, que a gente fala, a criança que tem pais separados tem alguns problemas, transtornos, né? E Deus teve um cuidado tão especial comigo que diante de isso não foi nada, assim, perto do que estava para vir, né? E dentro dessa situação, sem julgar minha mãe, pelo contrário, quando ela voltou, meu irmão já foi morar com ela. Minha mãe não tinha nada na casa dela, já estava com outro rapaz, né? E não tinha nada, era só caixote, um fogãozinho de 2 bocas, não tinha nada na casa. Beira de córrego, só pra vocês terem ideia. E meu irmão foi o primeiro. Meu irmão era 880, pra ele não tinha esse negócio não. Eu vou e ponto final. E aí eu fui uma criança assim, muito insegura, né? Na infância. Eu tinha até vergonha de falar, sabe? De se impor, de falar, de dar uma opinião. Eu tinha vergonha até de falar com o professor, só pra você ter ideia, né? Era uma insegurança muito grande que eu tinha. E eu tava doido para morar com minha mãe. Queria morar com minha mãe, mas eu não tinha coragem de falar com meu pai. Falei, pai, eu quero morar com minha mãe. Eu não tinha coragem. E assim, o meu coração diante de Deus, né? Falei, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho coragem de falar com meu pai, né? Que eu queria morar com minha mãe. Até um determinado dia, uma outra situação, aí já se passou 1 ano, isso já estava com uns 11 anos. Eu fui levar a minha irmã, que nós passávamos o fim de semana com minha mãe, né? E devolvia no domingo. Então cheguei no domingo, na casa do meu pai já tinha uma mulher também, uma madrasta, você vê que foi tudo muito rápido. Em 1 ano, minha mãe já estava com um rapaz e meu pai já estava com outra mulher dentro de casa. E o que acontece? Eu chego lá para entregar a minha irmã, e junto com as bolsas dela, quando eu chego lá, eu morava em Viela, que era favela, né? Então aquela favela que tem aquelas escadas, todo mundo tem. Então, fim de semana, lá era lotado, todo mundo ficava na calçada, na escada, né? Periferia, né? Isso é normal. E naquele domingo à tarde, eu cheguei para entregar a minha irmã e falei para minha madrasta. Eu falei, hoje eu vou querer dormir na casa da minha mãe, aí eu vou de lá, vou para a escola, aí na segunda, depois da escola, eu venho para cá. E aí, com minha surpresa, o que ela fez? Com um monte de gente na rua. Foi lá, eu com 11 anos de idade, eu não tinha coragem de falar com meu pai, mas estava doido, né? E ela pegou todas as minhas roupas e jogou no meio da rua, na frente de todo mundo. Imagine a vergonha que eu fiquei. Todo mundo, a vizinhança, tudo parou, ela pegou todas as minhas roupas e jogou na calçada, na rua. E aquilo para mim, ao mesmo tempo fiquei com vergonha, mas eu fiquei feliz. Olha que contraditório. Eu fiquei feliz, sabe por quê? Foi a oportunidade que falou, pronto, eu vou usar isso agora que eu não quero ficar com meu pai. Né? Então assim, no fundo, então, olha o cuidado de Deus, né? Eu jamais ia ter coragem de falar, tomar a iniciativa de falar, pai, eu vou morar com minha mãe. Então assim, por mais uma coisa ruim, né, foi onde que me encorajou de falar, eu não vou voltar mais com meu pai por conta disso. Aí foi fato. Esse dia, minhas roupas, eu tive que pegar minhas roupas na rua, né? Peguei minhas roupas, pus na bolsa de volta. Dali, fui para casa da minha mãe, né? Nunca mais voltei para casa do meu pai, né? Então assim, você vê, criança que já passou pela separação, jogou a roupa na rua, e aí foi só o começo, né, de uma história aí que houve uma infância. Fui morar com minha mãe, sofremos enchente meses depois,
Só para você ter ideia, sofri uma enchente com minha mãe, nós estávamos rezando o terço, né? Nesse momento estava dando uma chuva muito grande e houve uma enchente, uma inundação, que eu morava em casa beira de córrego, entende? Quando eu fui abrir a porta, eu estava rezando o terço nesse momento, né? O meu padrasto, na época, o ex-padrasto, que era outro, né, o que é atual hoje, nós rezávamos o terço. Então o terço sempre foi presente na minha vida. Olha o cuidado, né, de Nossa Senhora, de Maria. Então mesmo antes da minha mãe se separar e depois, sempre havia esses momentos conosco, né? Quando eu fui, no momento do terço à noite, eram umas 9 horas da noite, quando eu fui abrir a porta, eu fui na cozinha, a água já começou a entrar. E foi questão de segundos, a água subiu. Perdemos quase tudo, né? Isso foi numa quinta-feira. Aquela noite foi subindo as coisas tudo para beliche, tudo, diante de toda essa realidade. Só resumindo, quando foi no sábado, nós fomos buscar a minha irmã, que era pequena, que ela passava o fim de semana conosco. Na quinta nós sofremos a enchente. No sábado, eu fui buscar a minha irmã e quem disse que meu pai estava em casa? Meu pai tinha fugido com a minha irmã. E quem estava era minha tia, não tinha nada mais na casa, estava tudo vazia, a casa dele, não tinha móveis, não tinha mais nada, só tinha ela varrendo. E ela falou, eu falei, cadê meu pai e minha irmã? Aí ela falou assim, mas vocês chegaram tarde demais, tipo, meio que era a irmã dele, né? E a gente ficou sem saber o que fazer. Ou seja, resumindo, nós ficamos 1 ano sem saber onde meu pai estava com minha irmã. Olha a situação. Nossa, e eu medo de perder ela. Isso, perder porque ela também já queria ficar com minha mãe. Entende? Ela já não queria ficar voltando. Quando chegava o fim de semana, ela não queria voltar mais por causa do meu pai. Vendo isso, acho que ele percebeu, foi embora. Minha mãe entrou em depressão. Nós tínhamos acabado na quinta nós sofremos enchente. No sábado, meu pai desapareceu com a minha irmã. Depois de 1 ano, nós fomos descobrir. Fizemos o BO de boletim, foi na delegacia, minha mãe entrou em depressão e ficou algo tão forte na minha cabeça como irmão, porque assim, era minha irmã. E todas as crianças que eu via de 3 anos na rua, eu achava que era ela. Loirinha assim, sabe? Eu olhava assim, imaginava, achando que era ela. Todo lugar que eu andava, eu achava que eu ia encontrar ela. Né? E a história foi só começando, irmãos, né? Foi só lutas, batalhas, né? E eu já tão menino, já passando por todas essas situações. Mas esse ambiente que vocês viviam, entre a casa da sua mãe e a casa do seu pai separados, né? Um deles era um ambiente hostil, por exemplo, você viveu essa parte com o seu pai na separação, os seus irmãos e sua irmã. Era um ambiente hostil onde você presenciava bebida, não, alguma coisa? Graças a Deus, meu pai nunca bebeu, eu nunca vi, nunca fumou, meus pais não eram de beber, assim, quanto a isso, não havia nada disso em casa, né? Minha mãe, assim, fumava, mas normal, mas meu pai, assim, eu vim de uma família tranquila, de verdade. Quem olhava, ninguém entendia por que se separou, entende? Hoje eu sei o motivo, minha mãe contou, né, partilhou um pouco, acredito nela, né, muitas coisas, mas enfim, não cabe, senão vai longe aqui. Mas resumindo, quando eu fui morar com minha mãe, passamos por tudo isso e nesse período, depois de 1 ano, nós descobrimos, ele estava lá no Ceará com a minha irmã. Tanto que ele está até hoje lá, ele mora lá, minha irmã vai fazer 30 anos, olha, dos 3 anos. Mora lá, hein? Mora lá, ela nunca veio para São Paulo até hoje, né? Então assim, já fui lá ver eles, né? Mas assim, você vê, o destino acabou separando, né? E hoje minha mãe mora aqui ainda, né? E assim, minha história estava só começando. Dentro dessa realidade, nós nos mudamos de uma outra casa, eu já estava com 12 anos, eu e meu irmão fomos, minha mãe não ia para a igreja por conta da situação que estava vivendo, né, de adultério, né? Então ela já tinha consciência disso, então ela não ia para a igreja mais por conta disso. Enquanto ela estivesse na situação, ela tinha essa maturidade e esse respeito com Deus, pelo menos, né? Então ela entendia assim, não adianta ficar indo para a igreja se eu também estou nessa vida. Então assim, ela não ia para a igreja. E aí o que aconteceu? Por conta própria, Deus ali, aquela semente que foi plantada lá atrás nos textos, eu e meu irmão lembro como hoje, num domingo, dia de chuva, fui sozinho para a igreja. Sozinho, cheguei lá, estava o Frei Filipinho, era um franciscano lá da Lago São Francisco, de São Paulo. Na época ele tinha uma rádio, um programa na rádio 9 de julho. Nós assistia ele em casa, minha mãe, nós gostávamos dele. E quando eu cheguei na paróquia lá, eu fui lá, nós nos deparamos com o Frei Filipinho lá, eu e meu irmão, né? Aí nós ficamos tudo felizes, nossa, é o Frei Filipinho da rádio, né, tudo. E foi aonde ali foi o início de uma jornada que Deus começou
aí foi o tempo, né, esse Cronos aí que vocês falaram, dali para frente já começou uma experiência com Deus, que eu vejo assim que foi o tempo da graça, né, que começou a brotar naquele dia, foi que nasceu esse tempo da graça que o Senhor estava na minha vida. Então, só para a gente entender, você teve esse encontro, esse tempo da graça, ele entrou muito cedo na sua vida. Muito cedo. Apesar de toda essa vivência que você teve entre a separação dos seus pais, né, a separação também da sua irmã, que eu fico imaginando, cara, quando você foi lá no Ceará encontrar a sua irmã, pois cara. Eu fico imaginando como os seus olhos devem ter brilhado ao encontrar a sua irmã, cara. Fala um pouquinho pra gente desse encontro que você teve com ela lá. Foi um encontro muito emocionante, né? Eu fui eu ia fazer 12 anos, minha mãe me levou, né? Na época ela foi lá para tentar trazer ela, olha só, que ela queria vir com minha mãe, mas não foi possível, né? Gerou uma insegurança da parte dela. E assim, foi um encontro assim que chorei muito quando eu vi ela, sabe? Foi um sentimento que eu não sei explicar, né? Foi quando eu vi ela e quando ela me viu, né? Ela não lembrava muito, né? Tinha você pequena, né? Você muito pequena. E era eu, e todas as fotos que eu tenho com ela, eu tenho umas fotos dela pequena, quando meus pais estavam juntos, ela sempre estava comigo, ela era muito apegada a mim, porque era eu que cuidava na ausência da minha mãe, era eu que dava banho nela, eu cuidava mais dela. E todas as fotos eu fui reparar, que eu tenho guardado, na época que ela era pequena, meus pais ainda eram juntos, ela sempre está, né, e depois da separação, ela sempre estava do meu lado, né, sempre cuidava de mim, né, você vê, desde pequena já tinha essa ligação. E foi algo assim, um sentimento assim, de muito alívio, né. E aí, infelizmente, eu voltei para São Paulo com minha mãe, e ela não foi possível voltar conosco. Mas gerou uma segurança da parte dela, não querer ter vindo com vocês. Isso, ela gerou uma insegurança da parte. Na hora que nós chegamos lá, ela acabou desistindo, né? Não sei se foi com pressão, com medo de deixar meu pai sozinho lá. Né? E toda uma situação, ela estava pequena, com 6 anos de idade praticamente, né? 6, 7 anos. Então. E assim, você falando que vocês cresceram na periferia, encontraram muitas dificuldades. E você, por algum momento, já teve esse convite, assim, até mesmo vamos colocar assim, do crime? Sim. Por querer dar algo melhor para sua família, tão novo, né? Mas querer dar algo melhor para sua mãe, dentro da sua realidade. Até uma revolta, né? Muitos jovens se encontram, né? E eu falo para você, já era uma rotina tranquila. Toda semana tinha uma gente morta. Era tiroteio na favela. Só pra vocês terem ideia, quando eu ia comprar pão, tinha um bequinho lá que chamava o Bequinho da Morte. Porque lá, os caras, quando iam assassinar alguém, né? Lá na Zona Leste, lá na Zona Leste, no bairro de Emilino Matarazzo, né? E eu morava lá numa favela, e lá tinha, para você chegar na padaria, era um atalho esse bequinho, você não precisava dar a volta. E eu usava o bequinho. Várias vezes eu passava por esse bequinho, era assim, ó, passava uma pessoa só, que eram as casas, né? E o bequinho saía do outro lado da rua. Quantas vezes já passei por 2 vezes em cima de cadáver? Era a realidade que eu vivia, né? Então, assim, onde eu fui criado. Então, assim, e na escola, cheiravam droga dentro da sala, que eu sempre estudei escola estadual, né? Então, assim, tinha contato com esses jovens, mas graças a Deus, assim, eu nunca me interessei, nem convivia, eu era muito, assim, não tinha muita amizade, eu não gostava muito de conversar, né? Então, assim, não sei se foi as situações que eu fui vivendo, né, as maturidades, as coisas que foi acontecendo comigo, que eu não tive essa coisa que as molecadas hoje foi têm. Foi lapidando, né? Você não gerou nenhum interesse. Não, né? interesse, pelo contrário. Apesar de você conviver, você sabia ali o que era, né? Porque não tinha como não saber pelo ambiente, né? Não conseguiu gerar essa curiosidade em você, né? E aí, a partir do momento quando eu fui na paróquia, esse dia foi onde começou tudo. Caí de cabeça na paróquia, eu ia sozinho para a igreja, sem minha mãe mandar. Meu pai já estava no Ceará, não tinha toda essa ligação com ele. Foi atraído assim, eu quis e me apaixonei. E aí, nessa época você estava com 12 anos? Com 12 anos. Mas aí você já não servia mais como coroinha? Não, aí foi aonde, não servia, quando meus pais separou, eu parei. Sim. Então passou 1 ano e meio, tudo aconteceu, eu fui morar com minha mãe. Nessa que eu fui morar, nós fomos morar em outra casa, né, que é onde foi que aconteceu a enchente. Sim. E aí foi aonde que eu comecei, tinha uma paróquia perto da casa. E aí eu fui lá. Quando eu fui lá, tava o Frei Filipinho, né? Aí pronto. Nunca mais abandonei. Chegamos em casa, né, com aquela euforia. Mãe, sabe quem tava lá na paróquia? O Frei Filipinho, não sei o que, da rádio e tal. E nesse dia que nós fomos lá, a Aldinha, o nome dela, não esqueço. Dulcinha.
ela olhou para nós e fez o convite para eu e meu irmão ser coroinha. Olha só, era já uma outra paróquia. E aí a gente começou, aceitou, pronto, começou minha vida. Aí eu comecei a ser coroinha, com 13 anos já entrei no coral, né? Hoje eu sou músico, né? Pela graça e misericórdia de Deus, né? E nasceu nesse dia, né? Já comecei no coral, do coral comecei a tocar teclado, minha vida na igreja começou a engajar, cada vez mais. Meu fim de semana, todo dia eu estava na igreja, todo dia, e era algo que eu amava, ninguém me mandava eu ir para a igreja, eu ia por conta própria, já pequeno. E aí comecei a viver muitas experiências, né, com Deus, dentro dessa realidade, né? Comecei a dar aula de crisma com 15 anos, Olha que só para você ter ideia, já era professor de crisma com 15 anos de idade, então assim, buscava querer aquela sede, né, aquela sede. E o povo da comunidade ali sempre caminhando. Depois, nessa situação, algo que eu temia muito acontecer, que não parou por aí, tinha o meu padrasto. Sim. E meu padrasto, ele desfazia muito do meu irmão na minha frente, sabe? Como eu era melhor do que ele. E eu não gostava disso, né? E eu sentia que o meu irmão se sentia... A história de José, né? José do Egito. E resumindo, o que aconteceu, o que eu mais temia, a minha vida estava inteira na igreja, todo fim de semana, grupo de jovens, coral, minha vida estava toda envolvida, meu fim de semana era na igreja, o dia todo, era o sábado o dia todo e domingo o dia todo. Eu participava com um padre, 4 missas por domingo, eu ajudava, eu era coroinha, ele celebrava nas comunidades, eu ia junto com ele, então eu participava de 4 missas por domingo, só pra você ter ideia. Graça. E eu amava, sabe? Assim, minha vida foi inteira por Deus. E teve um dia, tive um ministério de música, né? Nasceu um ministério de música na época, e eu sempre cantei, tocava teclado. E aí o que aconteceu? Nessa época, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar na serralheria com 13 anos, comecei a fazer bico na serralheria, ganhava R$20 por semana a situação, né? Mas com 13 anos já estava trabalhando, comecei a trabalhar, ganhar meu dinheirinho, era pouquinho, mas era honesto. Era honesto, né? Honesto. Então comecei a trabalhar na serralheria. O que aconteceu? O que aconteceu um dia que eu fui para a igreja, meu maior medo, quando meu padrasto e minha mãe brigavam, o meu maior medo era ele largar, ir embora. Esse era o maior medo. O trauma, entende? Eu tinha um trauma dessa separação dos meus pais. O meu maior medo, e minha mãe era diarista, minha mãe não tinha estudo, né? E ele era o que sustentava a casa, meu padrasto. O que aconteceu? O meu maior medo, diante de tudo que eu passei, era um dia ele abandonar a gente. Incrível que pareça. Um dia eu fui para a missa de manhã, fui servir de coroinha, daqui a pouco fui cantar na missa. A menina do Ministério de Música falou no celular para mim, sua mãe falou para você ir agora para casa. Aí ela falou, mas o que aconteceu? Ela falou para você ir agora. Quando eu chego lá em casa, meu padrasto estava indo embora. Olha a situação. Pegando as coisas e levando tudo embora. Tudo de novo, né? Dentro do carro. Meu maior medo, minha mãe quando brigava com eles, eu falava, mãe, não briga não. Quantas vezes minha mãe teve que abaixar a bola por causa de mim e do meu irmão, que ela via que nós não queríamos isso. E chegou esse dia, mais uma prova começou, que eu tive que enfrentar. Ele foi embora, largou tudo, ele que pagava o aluguel da casa. O que aconteceu? Não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Minha mãe trabalhava de diarista, em casa de família, sabe? E o que aconteceu? Esse dia cheguei lá e estava colocando as coisas tudo embora dentro do carro, e eu vi que era de verdade, isso. Ele estava levando a sério, levou as coisas, levou todo o dinheiro embora, não deixou nós com R$1, e sumiu, foi embora, abandonou nós. Ficou eu, minha mãe, meu irmão, na casa, e aí o dono da casa que alugava o lugar falou, só posso deixar vocês mais um mês, porque eu também dependo desse dinheiro, né? E ele falou, eu não posso deixar vocês aqui. E agora? Graças a Deus, as pessoas que minha mãe trabalhava, uma família da casa, eles eram donos de uma imobiliária, eles fizeram tudo por nós, sabe? Eles fizeram tudo, foram lá, arrumaram uma casa para nós, arrumou porta, pintou a casa, uma outra casa, e eles ajudaram a pagar 5 meses de aluguel. E aí foi onde que a gente foi morar. Nessa situação, minha mãe ganhava era R$200, assim, no mês, 300 na época. E o que aconteceu? Eu já estava com 13 anos. E aí,
Eu recebi, as pessoas da igreja sabiam da minha história, estava todo mundo sabendo o que estava acontecendo, porque eu era muito conhecido na igreja, né? Aquele jovenzinho, o que estava acontecendo, os papos, voltou tudo de novo na igreja, mas numa outra paróquia, olha a situação. E o inverso agora, né? Inverso, só que eu estava em Deus, né? Estava na igreja. E aí começou, viram a minha situação, né? Não tinha como dar onde a gente tirar para se manter. Conseguimos a casa, aí um casal, hoje, na época, me chamou para trabalhar na feira. E eu aceitei. Fui trabalhar na feira, para poder sustentar. Com o dinheiro da feira, eu pagava o aluguel. Olha que graça. Com 13 anos de idade. Deus provei, Deus proverá, né, irmão? É sempre. E eu lembro como hoje, eu lembro como hoje, assim, a primeira noite, né, até me emociona, assim, a primeira noite que eu saí para trabalhar na feira, a feira, para que todo mundo sabe, é um serviço que muita gente é meio assim, tem vergonha. Desvalorizado. E eu fiquei com vergonha. Assim, eu já trabalhei na feira, eu comecei com 14 anos, e daí com 16 anos eu entrei no posto de gasolina, então eu já passei por isso, entrava 4 horas da manhã e com 13, 14 anos. E eu tinha vergonha de falar na escola, eu trabalhava na feira. Não gostava, eu era feirante. Feira, Aí o que acontecia? Tive que sair 3 horas da manhã de casa para pegar o caminhão lá na avenida. Tinha que andar quase 1 quilômetro para pegar o caminhão ia passar na avenida e eu tinha um rapaz do caminhão. 3 horas da manhã. Nós ia pro Ceasa para carregar caminhão, para depois ir para feira, e as feiras eram tudo longe. Eu morava na Zona Leste, as feiras eram Itaquá, era Parás de Taipas, era tudo longe, nenhuma feira era ali. E eu lembro como hoje, minha mãe acordou, né? Eu acordei, ela fez o café para mim 3 horas da manhã, o primeiro dia. E ela disse depois para mim, né, que quando eu saí do portão, ela falou que ela desabou em lágrimas, né, porque ela falou que não era para mim estar passando por isso. Né? Ela falou que chorou, né, de ver um filho ter que sair de casa para poder manter a casa, ajudar, né, porque não tinha de onde a gente vir. E o aluguel já estava no 3º mês, só tinha mais 2 meses que o casal ia ajudar a pagar. Depois também não ia poder mais. E aí fui. Cara e coragem, enfrentando aquelas noitadas de madrugada na Avenida de São Paulo, prostituta, noia, gente bebendo no meio da rua. Eu com 13, 14 anos tive que andar no meio da rua de madrugada, pegar esse caminhão. Eu pesava 58 quilos. Aí quando eu fui lá pro Ceasa, eu tinha que carregar o caminhão, os sacos, pesava de batata, guiçava de batata, era 50 quilos. Imagina. Nossa, era 8 quilos. Eu com 58 e tem que carregar o saco de 50. Saco de batata. Você entende? E fui. Fiquei 4 anos na feira. Fiquei até meus 17, até os 18 anos, completei 18. E assim, irmãos, muita coisa aconteceram. No Dia das Mães, com o dinheiro da feira, nós não tinha TV, nós não tinha sofá, não tinha nada. Né? A gente começou a vida do zero. E no Dia das Mães, com alguns meses de feira, né, não ganhava tão ruim assim na feira, ganhava por dia, início estudando e na igreja, só para vocês terem ideia. Os dias que mais trabalhar na feira, quais são os dias? Sábado, domingo, Semana Santa e feriado. Sim, e eram os dias, e assim, eu nunca perdi uma missa por causa disso. Eu ia da feira, eu chegava no domingo, 4 horas da tarde, a missa era às 7. Eu já pedi pro caminhão me deixar na missa, porque eu cantava na missa. Com cheiro de cebola, batata. Me trocava na igreja, eu só me trocava, porque lá não tinha chuveiro, ia pro banheiro do coisa. Então assim, gente... Mas aí estava a sua fidelidade, né, irmão? A fidelidade. Sua fidelidade com Deus. Nunca abandonei Deus por conta disso, né? Não era desculpa, né? Não era desculpa. E assim, diante de tanta tribulação que eu fui vivendo. E aí, a minha vida começou, abri um grupo de jovens, e nessa situação que eu fui para a feira, comprei, tive a graça, Deus me deu a graça de dar um presente no Dia das Mães, um jogo de sofá, uma TV e uma mesa de centro para minha mãe, sabe? Glória a Deus. E assim, dei para ela de presente, né? Imagina, o orgulho né, de uma mãe, assim, com um pouquinho de dinheiro que eu tinha. E assim, meu irmão, ele demorou muito, por mais que ele é um pouco mais velho que eu, mas ele foi começar a trabalhar com 22 anos. Né? Ele ficava jogando videogame, assistindo, aquela vida tranquila, né? E eu que comprava as roupas para ele, né? Eu comprava, e o aluguel era o meu dinheiro que eu pagava, e o dinheiro da minha mãe era comida. Então eu pagava o aluguel com o dinheiro da feira. Era a minha responsabilidade. Então, assim, já virei um homem da casa muito cedo. Né? Foi, assim, não tive essa juventude de curtir a vida. Né? A vida me fez amadurecer muito cedo, né? Desde criança. E aí, irmãos, quanto mais eu me abandonei em Deus, né? Passei por uma perseguição com um sacerdote, só para vocês terem ideia. Na época, passei por assédio.
né, por um sacerdote da paróquia. E era um padre novo, só que ninguém sabia, né, e eu sofri assédio, né, nesse período. Eu tinha grupo de jovens, eu era coordenador, eu escrevia teatro da Paixão, fiz vários teatros, então assim, eu era muito ativo. Inclusive, esse sacerdote, ele se tornou padre com 45 anos, muito tarde. Mas a gente não conhecia a trajetória dele. Depois que eu fui entender, só para você ter ideia, eu com 17 anos, era eu que conduzia a procissão da Semana Santa, nas ruas, o padre. E eu tinha um desejo de ser padre na época, por eu trabalhar no altar, né, toda essa coisa, essa vida certinha, tanto que meu apelido na escola era padre. Eu ia com crucifixo maior do que esse para a escola, só para vocês terem ideia. Eu era muito apaixonado por Jesus. É que você não conheceu o Thiago não está aqui hoje. O Thiago, ele faz... Mestre de padre mesmo, desde eu não esqueci como é que chama Batina? Não, o que ele vive lá, eu não esqueci. Mas celibato? Tem um nome, não é celibato não, Uhum. mas tem um nome lá que ele vive lá. Ele é assim também, desde pequenininho. Ele tem várias histórias dele também, que ele andava com os padres, vai pra cima, se vestia. Mini padre. Até hoje a gente chama ele de mini padre. Até hoje a gente chama de mini padre. E o ano que vem ele vai pro seminário. Vai pro seminário. Então tá fazendo os preparativos lá. E eu tinha um desejo, assim, todo mundo achava que eu ia ser padre, por eu servir ao altar, à igreja, conduzir procissão, dar catecismo, né, comecei com 15 anos, eu era muito envolvido, a minha vida era a igreja, totalmente. E aí começou as experiências sobrenaturais. Daí começou, minha primeira pregação foi com 15 anos, eu preguei, e foi muito louco isso, porque semanas atrás eu tive uma experiência com São José. Vocês vão entender onde eu vou chegar com a pregação. Eu, com 15 anos, eu tive uma experiência com São José, um sonho. E Deus, vocês vão entender que daí para frente, dos 15 anos para frente, Deus começou a falar comigo através de muitos sonhos. E essa foi uma das primeiras. Eu sonhei, né, fui dormir, vivi toda uma situação dentro do sonho, estava com o Ministério de Música. E eu, nesse período de 15 anos, já estava na feira, trabalhando. Tinha um Ministério de Música nessa época. E aí eu me deparei num cenário, não sei quem já assistiu o Resident Evil, aquelas cidades de zumbis, tudo destruído, sabe? Eu me deparei dentro de um cenário desse, com o Ministério de Música atrás de mim. E nós andando naquelas ruas, tudo escuro, tudo destruído, sombrio, aquelas cenas de zumbis, sabe? E o Ministério de Música atrás. E eu sempre fui o coordenador do Ministério de Música, na época. Eu era o coordenador do Ministério de Música. E no sonho eu estava à frente e eles atrás. E eu comecei a andar, daqui a pouco eu me deparei num beco sem saída. Isso foi um sonho que eu tive. Me deparei num beco sem saída, só deu tempo a irmã que cantava, falou: Marquinhos, cuidado, está atrás de você. Quando eu virei as costas, subiu, tinha um lixo, um monte de lixo no canto da parede. Quem me sai do lixo? O demônio. Olha só, eu comecei a viver essas experiências. Subiu, se levanta o demônio, e a figura dele tinha uns 2 metros de altura, muito alto, super negro, e aquelas roupas de ginástica com touca, aquelas roupa de frio de ginástica mesmo, que o pessoal usa, só que ele estava com a touca e só dava para ver do nariz para baixo. 2 metros de altura, negro assim, eu não conseguia ver o rosto, só a parte do nariz para baixo, e aquela voz bem grossa mesmo, de demoníaca. Ele veio para cima de mim. Na hora eu fui tentar pegar algum pau para poder bater nele, né? Fui querer me defender. E nessa aí o pessoal sumiu da cena. Só ficou eu, o demônio se levantou dos lixos. E olha como que é as coisas. Ele se levantou no meio do lixo. Olha só a cena. Era um monte de saco. Ele estava lá, é como se ele estivesse disfarçado lá, escondido dentro do lixo, né? E essa situação, irmãos, quando eu fui querer bater nele, o meu pau e bati, ele só fez assim com o braço, a vareta quebrou, totalmente uma força sobrenatural. E aí ele veio para cima de mim, com um pedaço de madeira que quebrou, ele começou a empurrar no meu olho. E ele começou com aquela voz demoníaca: você tem que me adorar, você vai me adorar, eu quero que você se prostre diante de mim, me adore a mim, sempre falando isso, encarcando, e eu sentindo dor, né? Sentindo dor. O que eu queria naquele momento é que ele tirasse aquele toco do meu olho, sabe? E quando eu falei São José, pensa num algo assim, do nada, empurrou ele mais longe, assim, uns 2 metros assim, para trás. Algo invisível empurrou ele. Então, quando eu falei São José,
voou para trás, né? E aí quando eu aproveitei, irmãos, eu não sei explicar, veio algo tão grande dentro de mim, não é uma ira, não é uma raiva, eu não sei explicar qual é esse sentimento que eu tive no sonho. Eu fui para cima dele, eu sempre usei crucifixo, né? Era desse tamanho assim, era o dobro disso aqui. E eu ia para a escola assim mesmo, meu apelido era padre, né? Mas eu ia. E eu lembro que eu tinha o crucifixo, eu peguei assim na cara dele e comecei a falar, eu adoro somente a Jesus Cristo, adoro, é esse que eu adoro, ele que é meu Deus, e comecei a falar. E nisso ele começou a esmorecer e perder força. Parou. Aí eu acordei. E o que aconteceu? Isso foi numa quinta-feira, passou 2 semanas, né? Passou 2 semanas e ali já me veio, nossa, São José é meu santo de devoção, né? É meu sonho, todo mundo tem santo de devoção, eu sempre pensava, né? Todo mundo tem santo de devoção, eu não tenho. Aí eu falei, vou inventar São Bento, né? Para dizer que eu tenho. E num sonho desse começou já a missão, o sobrenatural de Deus, as lutas que o demônio começou a me atacar, né? Minha vida estava tão em Deus que o demônio começou a se revelar para cima de mim, em muitas coisas. E aí São José eu já tive a certeza. E só para mim ter a certeza, o que aconteceu? Passou 2 semanas, eu fui para o encontro Fanuel, antigamente, aquelas secretarias, Davi, Fanuel, lá na Penha, né? E uma irmã lá na praça, era um encontro da renovação. E de repente uma irmã se aproximou de mim, eu até lembro o nome dela, uma moça de 30 e poucos anos, se chamava Cida. Ela falou assim, vem cá, qual é o seu nome? Eu falei, Marcos. Ela falou, onde você mora? Perguntou tudo. Ela falou assim, eu estava de longe, Deus me mandou vir até você. E eu estou atrás de alguém que pregue sobre São José. E Deus me mostrou você. Olha só. Depois de 2 semanas. Eu me arrepiei assim, de uma forma que eu falei, eu não acredito que você está falando isso para mim. É confirmação, né? Aí eu contei tudo para ela, 2 semanas atrás eu passei por isso. Ela falou, pois até me arrepio. Ela me chamou para pregar sobre São José, na capela de São José, no dia de São José. Depois de 2 semanas. Só faltou a consagração do São José. Eu falei, pronto. A mulher nem acreditou. Ela falou, pois pronto, é você mesmo. E ali eu tive certeza que São José estava comigo. Detalhe, ali foi só um começo de uma jornada que começou. E o que eu identifiquei na hora? Qual era a virtude de São José? Deus falava com ele através de sonhos. E foi assim que Deus começou a falar comigo. Ali foi o primeiro dia. Deus começou a falar comigo através de sonhos. Porque Deus fala... tem 2 formas que Deus se revela a nós, né? Na oração e nos sonhos. E isso é bíblico, né? José do Egito, né? Deus falava através de sonhos. Muitas vezes, eu não dava muita importância em sonhos. Até porque tinha aquele negócio, eu sonhei com tal coisa, vou lá pesquisar para ver o que é. Sabe? Sonhou com dente, a morte. Nossa, cara, eu tinha horror desses negócios aí. Eu tinha horror desses negócios. Falando, cara, esse negócio de procurar esse negócio aí, não é de Deus já, esse negócio de procurar negócio de sonho. Mas depois, com o longo do tempo, eu fui perceber também que Deus fala através dos sonhos. Né? E aí eu comecei a ficar atento, né? Deus começou, a partir desse dia que eu tive esse sonho com São José, preguei, minha primeira pregação foi sobre São José, dia de São José, né? E contei até na pregação o que eu tinha vivido sobre São José, eu testemunhei esse sonho, né? E ali foi um começo de uma jornada, esse Kairos, o tempo da graça, que eu comecei a viver. Minha vida era tão intensa em Deus que eu comecei a viver coisas sobrenaturais, eu nem imaginava nisso. Eu não participava de grupo de oração, não participava de nada, apenas servia o altar, servia a Deus na música, com jovens. E graças a Deus eu sempre vivi muito bem minha castidade, vivi intensamente, impecável a minha castidade. E aí, o que aconteceu? Eu já vi que havia algo do demônio sobre a minha vida ali, porque ele queria me atingir. E assim, o que lá atrás eu vivi, diante de tudo que viveu, não me destruiu, algo o demônio queria destruir a mim. Ele não estava querendo que eu adorasse ele, porque só para eu adorar, ele queria destruir algo dentro de mim, que era a minha pureza, a minha virgindade. Eu comecei a entender isso. Você conseguiu entender isso? Comecei porque assim, eu tinha ataques durante esse período de muitas meninas, e eu só caía fora, tanto que o pessoal achava que eu era homossexual, né? Porque eu sempre não queria viver, nunca fiquei na minha vida, nunca fiquei com menina alguma na minha vida, nunca. Então assim, vivi muito bem, né? E nesse período, já vivi essa experiência em São José. Ali foi só o começo, irmãos. Aí com 18 anos, completei 18 anos, eu recebi um convite do irmão da paróquia, o meu coordenador de oração. Eu comecei a trabalhar numa empresa registrada, num prédio lá no centro de São Paulo, totalmente chique, né? Meu primeiro emprego de carteira registrada, era o meu sonho. A vitória. Né?
E Deus me chamou e eu fui, né? E lá dentro dessa empresa tinha alguns irmãos que eram da Zona Norte, né? Que tinha um grupo de oração, tudo. E eu levava o violão, às vezes lá que era um prédio, né? Fica perto da USP lá, né? Aqueles prédios. E na hora do almoço, eu sempre levava o violão para a empresa e deixava lá, porque na hora do almoço eu ficava lá nas escadas do prédio, cantando, né? Louvando a Deus, no meu almoço, né? No horário do meu almoço. E aí o irmão falou, nossa, você canta? Você é da igreja? Eu falei, sou. Ele falou, eu senti no coração, a gente participou de oração, eu quero que você pode pregar lá para os jovens? Aí foi minha segunda pregação. Eu falei, posso, né? Com todo medo, assim. Aí ele falou, aí me deram o tema, entraram em contato comigo, né? E o tema era misericórdia. Olha lá, irmãos, começou ali, depois dessa moção de São José, começou as experiências sobrenaturais. E a palavra era misericórdia. Por que eu pensei de primeiro? É fácil. Falar de misericórdia. Quantas coisas Deus já de misericórdia, né? Tem a mulher, o fruto do sangue, tem o filho pródigo, tem várias, né? E nessa noite, irmãos, aí assim, por trás de tudo isso, nós mudamos de casa. Durante esse período aí que passou, que eu fui morar com minha mãe, a gente já foi morar em outra casa, que a gente moramos em muitas casas, que era de aluguel, né? Só que assim, graças a Deus foi cada vez melhor as casas, né? Foi cada vez melhorando. Foi saindo dos códigos, né? E aí, né, já estava em outra casa, o meu irmão acabou no quintal, tinha uma senhora, uma menina nova, quase da nossa idade, e o meu irmão tinha uma casa para alugar e eu não queria aquela casa. Eu falei, mãe, eu não sinto que a gente tem que ir para aquela casa. E meu irmão, não, vamos, porque tinha uma menina que morava no quintal. E ele era interessado. Não na casa, Não né? na casa. E ele queria por causa da menina. Que morava uma menina no quintal. Era 2 casas e um quintal, né? E ele se interessou, ele queria para aquela casa por causa da menina, né? E o que acontece? Eu não sentia, aí minha mãe até falou assim, bom, se você não for, então você procura um lugar e fica. E vai morar sozinho então. Nessa minha mãe já estava trabalhando melhor, já estava ganhando mais. Aí eu falei, tá bom, mãe, então vamos. Aí fui, mas já estava no meu coração de não ir para essa casa, de não ir. Então, né, quando eu fui morar nessa casa, eu já comecei a trabalhar nessa empresa com 18 anos, né, a trabalhar com 18 anos, com carteira assinada, registrado, com oferta, então já estava ganhando bem mais. E ali eu comecei, quem pagava o lugar era eu. Quando eu fui descobrir a senhora que morava junto, que era avó e neta, a menina não tinha mãe nem pai, lá, era a avó que criava a menina, fui descobrir que ela mexia com o ocultismo. A senhora lá mexia com o ocultismo. E o que aconteceu? Aí já começou outra história da minha vida também. Meu irmão, dentro dessa situação, né, enfiamos nessa casa. Essa casa, infelizmente, para quem mora de aluguel, a gente não sabe aonde a gente está entrando. Né? Tem essa realidade. A gente não sabe onde a gente está entrando. Então, assim, você que mora de aluguel sempre consagra a sua casa, sempre chama um padre, porque a gente não sabe aonde estamos entrando. Infelizmente, nós entramos num território contaminado, eu nem imaginava. E ali o que aconteceu, meu irmão começou a ter divergência com minha mãe, ao ponto assim de chegar a quase agressão, e ele mandar a minha mãe embora de casa. Sabia que ele nem pagava nada, ele nem trabalhava. E ele falava, vai embora, sabendo que não era ele que pagava nada. Né? Errou o contrário. E chegou uma situação crítica, né? E eu pedindo ao Senhor, né, qual era a minha posição dentro disso. Né? E nesse período eu recebi esse convite já era nessa casa que eu já estava, tá? Estava esse ambiente contaminado. E toda noite eu ia para a sala e começava a orar em línguas, começava a rezar o texto. Quando minha mãe começou a estudar, né? Que ela foi terminar os estudos. Meu irmão também estava estudando. Eu já não estava mais, já tinha terminado, porque meu irmão repetiu 2 anos. Né? Teve que fazer o supletivo. Além de não trabalhar, ele não estudava. Ele dava trabalho. Aí ele teve que fazer o supletivo. Né? O que aconteceu? Um dia eu ficava sozinho quase noite, eu me colocava em oração. E aí eu comecei a orar. Nesse período me chamaram para fazer essa pregação na Zona Norte, no tema de misericórdia. Nessa noite, irmãos, eu me coloquei em oração naquela sala. Bem nesse dia, comecei a orar. Pedi o discernimento que Deus queria sobre a pregação, o tema, né, da misericórdia. Comecei a orar nesse sentido. Eu não sei o que aconteceu nessa noite, eu fui além. Assim, sabe quando você vai na oração e você começa a viajar na oração de algo, uma força que você não sabe de onde vem. Tomado, né? E eu acabei falando, sabe o quê? Por isso que eu falo, cuidado com o que vocês falam na oração. Né? Eu falei assim, sem saber de nada. Você vê, um jovem de 18 anos, que não tinha estudo bíblico, não tinha nada da teoria.
Mas eu falei, na oração, eu fui tão empolgado na oração, mas tão empolgado, que eu falei, Senhor, eu quero que meu nome seja famoso no inferno. É uma coisa pesada, né, aparentemente. Caraca, até me arrepiou. Eu falei, Senhor, mas foi algo assim que saiu dentro Forte. de mim. Eu falei, eu quero ser famoso no inferno. O que veio isso dentro de mim? Eu faço uma pergunta para vocês aqui. Jesus era famoso no inferno? O nome Jesus era famoso? Os demônios... Quando você falava o nome Jesus, você acha que os demônios sabiam quem era? Entende? E assim, eu queria ser famoso no inferno, nesse sentido, que meu nome incomodasse os demônios, né? E minha oração tomou um rumo, uma forma assim, que eu não sei por que eu falei isso, né? Que eu falei que eu queria ser famoso, e eu questionei, eu sou famoso no inferno, Senhor? O meu nome é famoso? Eu sou conhecido no inferno? Pois pronto, aí mal eu terminei a oração, a senhora lá baixou um espírito nela, mexia com o ocultismo, né? Baixou lá, começou a falar os negócios, na hora eu já comecei a orar, lá dentro da cozinha, direcionando a mão para ela. E fui dormir. Passou tudo, fui dormir. Nessa noite, sonho de novo. Vamos lá. Nesse dia que eu fui dormir, após eu fazer essa oração, eu fui dormir e eu entrei num sonho, junto com o meu coordenador de grupo de oração. Nós se deparamos num lugar, só para vocês terem ideia, num lugar, à noite, de novo, nós ia rezar o texto da misericórdia, que o tema era misericórdia. E no sonho, ele estava com um crucifixo desse tamanho na mão aqui, ó, parecido com esse, falando que queria rezar, nós fomos lá para rezar o texto da misericórdia. Quando nós chegamos lá, eu falei, vamos naquela casa lá rezar o texto da misericórdia. Quando nós chegamos lá, até aqui, né, é um irmão querido, né, e nós chegamos nessa casa, batemos na porta. Quem abre a porta para nos receber era uma velha, com cara de bruxa, toda deformada assim, ó, o olho tudo era cega, e ela que nos recebe. Eu falei, Washington, vamos lá recolher. Aí quando eu entro na casa, era um ambiente cheio de gente doente, em cima do sofá, outros se reclamando, se murmurando, um era cego, o outro gritava, ficava só se reclamando, outros falando palavrão. Era um ambiente assim pesado a casa, era um monte de doente, de enfermos, sabe? E aí eu falei, vamos pegar todo mundo aqui e vamos reunir para rezar o texto da misericórdia. E olha só, eu tinha rezado com o tema da misericórdia antes de dormir, pedindo um discernimento. E aí eu fui reunir o pessoal na primeira, quando reúno todo mundo na sala, quando vou começar o texto com ele da misericórdia, as pessoas voltam, começam a sair para o lugar, voltam tudo de novo. Aí vamos chamar de novo, vamos lá reunir, vamos rezar o texto com o pessoal. Tentamos pela segunda vez rezar o texto da misericórdia. Mesma situação aconteceu. Terceira vez, chamamos o pessoal, quando ia iniciar o texto, voltaram tudo de novo para o mesmo lugar, se reclamando, outros murmurando, e aquela situação. Aí na hora eu fiquei nervoso, né? Eu falei, vamos embora dessa casa, que ninguém aqui quer rezar o texto da misericórdia. Vamos embora. Aí quando eu pisei para fora da casa, eu me deparei na rua, um monte de mulheres fofocando. Olha só como Deus foi mostrando várias coisas, depois para vocês entenderem o que era todo esse sonho que Deus deu. E era o sonho que eu ia pregar. Deus deu toda a pregação do sonho. E aí, quando eu pisei, me deparei, gente fofocando na rua, falando da vida do outro. Era só coisas de pecados mesmo, assim, né? Sim. Fofoca, tudo isso. E aí, eu me deparei, eu saí dessa cena, já entrei dentro da cena de um quarto. Eu entrei na cena de um quarto. Eu falei, não dá para rezar com esse pessoal, ninguém quer rezar, vamos embora. E aí me deparei na cena do outro quarto. Eu deitado numa cama dentro de um quarto. No canto, assim, já tem aquela cena de parece filme de terror, de suspense, que você tá no quarto, aí tá a luz da sala, assim, pela porta que você vê da sala. A porta entreaberta. Isso, você vê aquela luz assim. Eu falo porque antigamente eu não dormia com a porta assim. Pois é. Ou eu fechava, ou deixava aberta. E aí, eu me deparei nessa cena, eu dormi num quarto escuro, só que eu via na frente da sala, como se fosse aquela televisão ligada, você via só lá. Nessa num sonho de você, assim, todo mundo já aconteceu isso, né, de acordar no meio da noite, abrir o olho e fechar, sim ou não, né? Sim. Então assim, aí lá no sonho eu abri o olho e fechei, só que quando eu abri o olho, eu vi que tinha um vulto me olhando lá da porta, um rosto preto, já me observando, me assistindo dormindo. E é isso que acontece, pessoas que não oram antes de dormir, o demônio nos assiste dormindo, né? Você vê que a noite, ela é a noite onde, né, o mal, ele está mais ali, por isso que é importante, né, a vida de oração antes de dormir, né, rezar ao dormir. E eu vi, quando eu abri o olho e fechei, eu vi aquele rosto já me olhando há horas, né? E aí no que eu abri de novo, de repente,
eu caí no chão, né? Aí eu acordei. Eu acordei, eu mirei lá e esse vulto sumiu. De repente, como eu caí da cama, você fica em cima do cobertor, né? O peso do cobertor. Aquele vulto veio daquela porta e começou a me arrastar para lá. Começou a me arrastar. E aí eu fiquei no meio do caminho. Ele levou o cobertor e eu fiquei no meio do caminho. Aí eu fui, parecia aquele filme de suspense, sabe? Eu fui lá ver, né? Aquela música de suspense por trás, eu sei lá ver o que era. Quando eu chego lá, eu me deparo com um homem que eu não sei, nunca vi na minha vida. Começou a me empurrar, super furioso, e falando: o que você quer comigo? Por que você me persegue? Eu te odeio. O que você quer comigo? Desse jeito. E aí, quando eu acordei, eu estava com falta de ar, eu estava todo suado, não estava sentindo meus braços, entrei em desespero nessa hora que eu acordei. Quando eu fui ver o relógio, era 3h05 da manhã. Olha que situação. 3h05 da manhã. Aí o que eu fiz? No mesmo instante: Senhor, se eu não conseguir terminar o texto da misericórdia, no sonho eu vou terminar agora. Aí foi onde eu terminei o texto, eu dormi em paz. O que acontece, irmãos? Deus me deu toda a pregação da misericórdia. Né? Aquelas pessoas eram entidades, espíritos malignos, né? Que nós trazemos para nossas vidas. Né? E Deus estava querendo agir de misericórdia para libertar. Né? Essas pessoas que viviam no comodismo, que viviam se reclamando da fofoca. Né? Então, foi toda uma direção da minha pregação. E foi uma bênção a pregação. Né? E assim, irmãos, ali foi várias, isso foi um dos testemunhos. Deus começou a falar muito comigo através de sonhos, né? E a minha vida foi voltada a isso. A minha vida foi direcionada a cada momento que eu vivia essa experiência, Deus me curava de algo, né? Aí depois desse fato, passou alguns anos, o pároco que eu vivi assédio sexual, na época, ele me chamou para ter uma conversa, né? E ele era um padre, assim, irmãos, não denegrindo mais sacerdotes, nada disso, mas foi o que eu presenciei, foi eu que vivi. Era um padre que tinha atitudes, fumava escondido, né? E eu vi, já era outro padre, não era aquele padre que eu ia nas 4 missas, já era outro. Então, assim, tinha toda uma realidade por trás. E Marquinhos, a gente sabe que, infelizmente, não são todos, sim, mas a gente sabe o que acontece, né? Infelizmente, a gente sabe que isso sim, vem acontecer, né? Não é o que a gente deseja, mas não é o nosso desejo. Com certeza. Né? O nosso desejo é ir à missa e encontrar a nossa comunhão com Deus, né? Então ele lá, persona Christi. E assim, é o que eu falo. Eu, Rafael, eu nunca jamais eu vou na igreja pelo padre, ou por amor ao padre, por idolatrar o padre. Lógico que a gente vai ter um carinho sempre por um padre que vai vir na nossa paróquia, um pároco. Isso é normal acontecer, mas jamais a gente vai lá por Cristo, né? Para criar essa intimidade com Cristo, para se aproximar mais, para receber, né, a Eucaristia, que é uma coisa que nós católicos podemos receber, o corpo e sangue de Cristo, né? E por que não estarmos lá? Né? Que é uma coisa, igual o nosso irmão falou anteriormente, né? Uma Eucaristia diária. Sim. É uma coisa maravilhosa que você vai viver na sua vida, né? Imagina você comungar ali toda a oportunidade que você puder, né? Então, não denegrindo, como você falou, imagem. Jamais, gente. Eu amo sacerdotes, tanto assim, sou apaixonado, mas algo aconteceu porque Deus queria curar o meu coração. Exato. Aconteceu mais um episódio, né? Eu plotei ali, comecei a ser perseguido, sabia de muita coisa desse padre, eu tive acesso, né? Tanto que eu vi situações e sabia de coisas demais, né? Eu sabia, porque eu passei por situações. E o que aconteceu? Esse padre, eu tive uma experiência, eu comecei a orar por esse padre em casa, nessa mesma casa que eu tive essa experiência. Eu fui uma noite rezar por esse padre, eu fui rezar um terço, gente, um terço. No terceiro mistério eu ofereci por ele. Na hora que eu fechei o olho, eu tive uma visualização rápida. O padre batendo na porta: Senhor, deixa eu entrar. Sou eu, padre tal, deixa eu entrar. Você viu aquela passagem? Sim. Né? Fala que prudência. E aquela que... Eram 5 prudentes e 5 tolos. Isso. Aí ele batia, aí lá eu ouvi a voz de Jesus falando isso num texto, gente. Num texto, um flash rápido. Uma voz saía atrás da porta e falava: eu não vou deixar, eu não te conheço. Eu não posso abrir porque eu não te conheço. E a imagem acabou. E aí? Eu sabia de nada. Eu falei: o que o senhor quis dizer com isso? Durante todo esse período que eu estava vivendo uma situação, né, ruim ali, numa situação, e eu tive esse flash,
De novo, Deus dando visualizações. E isso você vê como a palavra de Deus é tão forte, né? Que tem uma palavra que fala que jovens terão visões, né? Sim. Então você vê, olha só. É tremendo, né? A palavra se cumprindo, né? Sim. E Deus comunicava comigo sonhos e visões. Deus se comunicava comigo assim, né? O Senhor se comunicava assim. E aí eu tive aquele flash, eu não entendi nada. Eu falei, Senhor, o que isso quer dizer? Se Ele mostrou alguma coisa, Ele quer falar. Eu que não estou entendendo. O que eu comecei a fazer? Comecei a orar em línguas. No terceiro mistério do texto, parei de rezar o texto, comecei a orar em línguas. Sem brincadeira, irmãos, eu fiquei 20 minutos orando em línguas até entender. Enquanto eu não entendia, eu não parava. Comecei. Daqui a pouco veio o discernimento, do nada. Pá! Aí me veio o discernimento. Na verdade, o Senhor me revelou um pecado do padre. Ele me revelou um pecado. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer? Como que eu vou chegar no padre para falar sobre isso? Um menino de 18, 19 anos exortar um padre. Deus me revelou um pecado dele. E essa questão, que aí eu vou falar assim, não é grave, mas foi o que a falta disso que ele não vivia é o que tornava quem ele era. Entende? Então assim, o Senhor permitiu, e eu falo assim, Deus nunca vai permitir algo a você para você acusar. Deus nunca vai mostrar para você algo do outro para você acusar. Ele conhece o seu coração. E se Deus mostrou isso a mim é porque Ele sabia que eu não ia... Ele sabia da pureza do meu coração, que eu não ia usar isso para atacar. Mas era para a minha cura, não era para o padre, era para mim. Depois que eu fui entender isso. E aí teve um momento, eu rezando, e eu falei, chegava na missa, é agora, fala agora ou não falo? Brigando com Deus, assim, com Jesus, né? Senhor, é agora que o Senhor quer que eu falo? Eu chegava na hora, perdia a coragem, eu senti que não era o momento. Aí uma vez, eu fiquei tão atormentado com isso, né, se eu falava ou não falava com ele, e aí o Senhor um dia na oração falou para mim assim, ó, aquieta o teu coração, fique em paz. No momento certo eu vou fazer, você vai falar. Esqueci, passou 2 meses, o padre me chamou na sacristia, meia hora antes de começar a missa, falou, Marquinhos, vem cá que eu preciso falar com você. Entrei na sala. Falou, vem cá, e aí, o que você quer da sua vida? Você quer entrar no seminário para ser padre? Porque todo mundo achava que eu ia ser padre, né? Eu falei, padre, num momento assim, né, tenho vontade, estou aberto, mas ainda não sinto que é o momento, né? Estou aberto a isso. E aí ele começou a entrar no assunto, não sei como a gente entrou, né, que eu falei sobre a situação de São José, eu partilhei. Sabe o que ele falou para mim? Eu já estava participando de um grupo de oração, ele falou assim, vocês carismáticos, olha só, vocês da renovação carismática, vocês são tudo doido da cabeça. Vocês ficam falando que nem doido. Você começou a falar. Aí na hora meu coração, irmão, assim, começou a assim, bater. Eu comecei a ficar com falta de ar, comecei a tremer, né? Eu comecei a tremer. Na hora eu senti que era o momento que eu tinha que falar com ele. Eu falei, padre, Deus se comunica com cada um conforme lhe apraz. Através de sonhos, através de outras coisas. Deus se comunica com cada um de uma forma diferente. E aí nós entramos no assunto, aí eu falei, padre, agora é o momento que eu preciso falar uma coisa para o Senhor. Eu rezando pelo Senhor, contei tudo, de fato. Deus me mostrou isso. E aí o padre, ele falou, tá, e o que você tem a falar para o seu padre agora? Eu falei, padre, eu com medo, né? Porque o padre poderia me expulsar da igreja, um menino de 19 anos. Exortar um padre, falar o que o padre tem que fazer, olha a situação. E o meu maior medo era ele fazer alguma coisa comigo por conta disso. Ele era a autoridade. E aí eu falei, padre, é isso. Aí ele começou a chorar, e ele confirmou a maior pecado, a fraqueza dele, o que era. Ele era um padre que não rezava, ele não conseguia rezar. Ele falou, esse foi o pecado que Deus mostrou. Olha só, cara. Ele não conseguia rezar, ele não rezava. Ele falou, eu não consigo rezar. Imagina, nós que estamos aqui, nós somos leigos, se não tiver uma vida de oração, o que vira? Imagina um sacerdote, ungido de Deus. O que o inimigo não faz na vida dele? Nossa. Aí foi onde que caiu a ficha. Ele é assim, não porque ele é assim, é porque a falta de vida de oração dele, o inimigo usa ele dentro dessa situação. Usa da fraqueza. Aí foi a cura para mim, de eu perdoar ele. Olha só, Deus mostrou um pecado no sacerdote para me curar. Entende? E aí, irmãos, eu achando que o padre ia melhorar depois desse dia, ele começou a me perseguir. Fechou meu grupo de jovens, né? Ele ficou revoltado, não sei porquê. Fechou meu grupo de jovens,
Eu não podia mais abrir a igreja, porque eu abria a igreja e rezava lá. Acabou tudo. Acabou. Ele fez de tudo para eu sair da igreja. Depois ele marcou a reunião do CPP, da paróquia. Todas as paróquias têm aquelas reuniões mensais, né? Ele chamou todas as pastorais e eu fiquei sabendo, eu não estava nesse dia. Ele foi falar de mim, que eu era homossexual, que eu dei em cima dele, tudo isso. Foi falando um monte de coisa. Que eu era. E aquele demônio que te perseguiu lá atrás, lá, querendo enfiar o toco nos seus olhos. Você viu? Que não queria tirar sossego, que queria tirar sua paz. Sim, a batalha espiritual começou. E aí, irmãos, foi assim, foi luta, né? Aí eu tive que me retirar da paróquia, porque não tinha mais condições, né, de estar numa situação, porque houve situações, eu fiquei até na dúvida de ir na diocese, mas eu me coloquei em oração e Deus pediu para eu não ir à frente com isso, né? Deus ia cuidar. Mas a cura foi para mim, não foi para ele, entende? E aí eu fui viver uma nova vida em novas comunidades, na comunidade de São Paulo. E aí, irmãos, era uma comunidade já conhecida, né? Vivi 8 anos na comunidade, nisso eu já estava trabalhando, fui crescendo profissionalmente. E nas missões, dentro dessa comunidade, cresci como músico, né? Conduzia as retiros, cresci muito, era um ministério, uma comunidade bem conhecida, né? Não vou mencionar o nome, mas era uma comunidade, né? Fiz muitos amigos, né? Sou o que sou hoje como músico, foi de lá que eu cresci, o ministério. Se quiser, pode ficar à vontade, né? Mandar um abraço para mim. Mas assim, os irmãos, hoje infelizmente a comunidade não existe, né? Mas assim, tenho muita gratidão, né, por tudo que eu vivi, porque só agregou na minha vida. E nisso, em São Paulo, minha vida estava prestes a acontecer aqui em Atibaia, né? E eu era muito inseguro nessa época, eu não namorava, eu já estava com 22 anos, né? Eu não namorava, eu tive um relacionamento rápido com uma menina de 9 meses, mas a menina só usava para eu por causa do dinheiro, né? Eu passei situações, eu mesmo terminei o namoro, mas foi algo assim, nem foi namoro, né? E aí eu fiquei, não queria mais, né? Mas estava aberto se Deus me chamasse ao sacerdócio também, né? Estava aberto para namorar ou para ser sacerdote. Enfim, e dentro dessa comunidade, Deus trabalhou muito dentro do meu coração, as minhas feridas, tudo que eu vivi na paróquia, todas essas situações. E lá na comunidade, Deus começou, eu era muito espiritual, porque assim, nós somos razão e espírito. O que estava? O espírito estava aqui em cima, mas a minha humanidade estava aqui. Porque eu não dava acesso, eu não dava espaço para também viver o humano, né? Era só igreja espiritual, espiritualidade. Com medo do carnal. Isso, com medo do carnal, isso, entende? E houve um desequilíbrio. E eu não tinha a forma assim, palavra, eu tinha medo de expor. Qual é a sua opinião? Eu tinha medo de falar. Eu tinha uma insegurança gigante. Eu sempre fui daquele, eu prefiro ser mandado, empregado, do que estar à frente, liderar, né? Eu sempre fugi de liderança, sempre fugi. E no Ministério de Música, sempre era eu que era coordenador. O pessoal fazia a votação, eu continuava. E eu sempre fugia disso. Aí, irmãos, Deus foi trabalhando e eu falo para vocês, tudo isso, eu nunca abandonei a missa. Eu nunca faltei em uma missa, durante mais de 10 anos. Tinha comunhão diária, que é onde eu trabalhava do lado da Lago São Francisco. Lá tinha missa de meia hora, na meio-dia, meio-dia e meio, aí tinha dar 1 hora da tarde, tinha o pessoal que almoçava ali, poderia ir para a missa. Então, nesse período, era o período que eu tinha comunhão diária. No meu almoço, né, eu ia rápido primeiro na missa para depois almoçar. Então, assim, era um jovem totalmente entregue a Deus, né? E aí Deus queria mexer mais algo na minha vida. Eu era totalmente inseguro, né? E aí meu irmão foi embora para o Ceará, ficou morando só eu e minha mãe. Minha mãe, nesse período, eu já estava nas novas comunidades, né? Nessa comunidade, a minha mãe, infelizmente, assim, começou a viver uma realidade totalmente contrária do que eu estava vivendo. Minha mãe. E aí, dentro dessa situação, eu ficava, assim, eu tinha vergonha, né? Porque assim, eu ia para a igreja, né? Dava minha vida por Deus, e minha mãe estava, né? Não dava certo nos relacionamentos, ela procurava outro, né? E era em lugares que não eram muito agradáveis, né? Às vezes ela ia dormir na casa, né, da pessoa, ficava o fim de semana, eu não via ela, então assim, eu falei, poxa, minha mãe, né? E Deus sempre falou comigo, né? Eu orava pela minha mãe e Deus falou assim para mim, Jesus falou assim, seja filho para sua mãe, né? E é onde eu tinha que amar ela do jeito que ela é. E assim, irmãos, diante dessa realidade, hoje, eu vivi nessa comunidade, comecei a fazer missão em Atibaia. Nós abrimos uma casa de missão da comunidade em Atibaia, e lá eu fui junto com o Ministério de Música, toda quinta-feira eu tinha que ir lá, né? Fazer a missão na cidade. Eu comecei a orar nas casas, nós íamos fazer atendimento com pessoas que tinham depressão, nas casas que não queriam sair. Então eu sempre estive envolvido com o Ministério de Libertação,
desde a minha juventude, né? Sempre fui músico dentro dessa situação, e aí minha vida começou a mudar. Esse Kairos que eu tô falando, Deus preparou, só que agora chegou uma outra etapa da minha vida, mexer na minha humanidade. Antes de você entrar nesse detalhe, Marquinhos, a gente gostaria de saber um pouco como que chegou o ministério de pregação, como houve esse interesse. A gente sabe que teve aí um mover de Deus também, né? Na pregação, na sua vida, começou bem cedo, né? Sim. A gente queria saber mesmo como surgiu mesmo o interesse, assim, de você. Deus já tinha plantado isso no seu coração, mas como você falou assim, não, eu também quero isso daí pra mim, eu vou estudar mais sobre isso, vou mais a fundo nisso. Sobre isso, é onde a minha vida de pregador mesmo foi em Atibaia, depois que eu vim para a cidade. Eu sempre pregava, mas não era o ministério principal, era o ministério de música, né? O ministério de louvor. E o que acontece, dentro dessa realidade, eu acabei vindo para Atibaia, conheci minha esposa, que hoje eu sou casado, né? Com ela, nós se conhecemos num retiro, e na verdade foi assim, toda vez que eu estava na comunidade, ela não estava, a gente sempre se desencontrava. Então minha história começou aí, né? Aí a gente começou a namorar, se conhecemos na missão, vim morar em Atibaia, larguei tudo lá, emprego, e fui morar em Atibaia. E aí onde nós casamos, né? Tivemos o primeiro filho, aí foi onde Deus começou a mexer na minha paternidade, de liderança. Porque para mim chegar na pregação, Deus teve que trabalhar na minha pessoa, como Deus me chamou, não somente para a pregação, mas Deus também queria curar algo, a minha segurança que eu ainda tinha. E foi na paternidade do meu filho. Deus começou, me deu a paternidade, que ali começa a liderança. Deus me chamou para isso. E aí começou a vir um emprego, arrumei um emprego, Deus me colocou na liderança, eu sempre querendo fugir. E minha vida foi indo, cheguei em Atibaia, uma realidade eu tinha de novas comunidades, que é diferente, né? Assim, não é que é diferente, é o estilo, né, de espiritualidade. Mais intenso, né? Então, assim, as novas comunidades, para tudo, né? Pra você fazer o discernimento, fazer tudo isso, né? E na época a comunidade não estava muito a favor de eu me relacionar com minha esposa hoje, na época. Porque ela já tinha uma filha de 3 anos. E ela teve uma vida de renúncia também, ela nunca foi casada, nada. Então a comunidade, eu sempre certinho, sempre aquele missionário, a comunidade, qual foi a primeira preocupação? Ela vai desviar ele, né? Só que eu falo assim para vocês, irmãos, o demônio sempre investiu na minha castidade. Não vai dar tempo de falar aqui, mas eu passei por vários apuros com sacerdotes, com mulheres, com homens, né? E o inimigo sempre querendo tirar a minha castidade. Sempre investiu nisso. Provou de todas as formas. Provou de todas as formas. E o que me sustentava eram essas moções sobrenaturais que Deus me dava, entende? Então, assim, e ao ponto das pessoas, até minha mãe, eu falo aqui com muita tranquilidade, a minha própria mãe, ela veio conversar comigo para ver se eu gostava de mulher. Você certeza se era homossexual ou não? Porque eu não dava espaço para isso. Eu só dava não para as meninas, não sei o quê. Só que era certo de todos os lados. Tanto padres, que não foi só um também, eram mulheres, eram jovens. Então, assim, se levantava de todos os lados. E eu sempre focado no Cristo, na missão. Só que com a minha esposa foi diferente. Foi algo assim que foi um sentimento totalmente diferente. E aí começou uma luta interna dentro de mim. Porque, assim, a comunidade, eu fui pedir discernimento, né? E assim, simplesmente falaram assim, né? Ou você segue a sua vida, né? Com a pessoa, né? Ou você esquece ela e continua. Só que começou a acontecer, eu até me afastei dela um mês, sem atender, ela me ligava. A gente não estava nem namorando, estava se conhecendo ainda. E aí foi aonde que eu comecei a sofrer interiormente, porque eu ia conduzir e ministrar os encontros, não estava sendo mais eu. Aí começou a gerar um conflito, porque o espiritual estava lá em cima, só que a humanidade eu não dava espaço, talvez por situações que eu passei lá atrás, alguma coisa, né? E aí Deus queria mexer agora na minha humanidade, entrou esse tempo agora, aí eu preciso, para eu chegar no pregador, teve que acontecer esse processo, e foi aonde que tudo aconteceu, eu dei o passo, tive que passar para psicóloga para me ajudar a tomar uma decisão, orei muito, na época eu estava com comunhão diária, e foi aonde que eu decidi, né, levar à frente o namoro. E aí tive, não porque eu quis sair da comunidade, mas me impuseram, ou você sai, larga tudo e a gente não tem nada a ver com você, né? Ou você esquece isso, ou você obedece agora. E aí aí começou a vir um conflito. Poxa, se lá na frente eu sou de Deus, por que eu não sou de Deus, né, numa situação
que está brotando dentro de mim. Não tem coerência, né? Eu sou ungido lá na frente, mas fora lá na frente, eu não sou ungido, já não é Deus, né? Então, Deus começou a mexer com isso. Foi onde que eu tomei o passo. Irmãos, assim, sabe quando você sempre tem a sensação que você abandonou Deus? Você trocou Deus pelo seu prazer, mas não era. Ali foi um começo de uma nova história. Eu cheguei em Atibaia, uma realidade de grupo de orações totalmente diferente, interior diferente da capital, totalmente, né? Foi um balde de água gelado, porque quando eu fui ver os grupos de orações, assim, totalmente diferente as realidades. E aí eu falei, Senhor, e agora o que eu vou fazer? Né? E assim, me casei com a minha esposa, né? Tive meus 2 filhos, né? Já tinha menina, e casei, segui minha vida. Com 2 anos, aí eu falei assim, eu não vou querer entrar em grupo de oração. Eu vou querer. Mas casou da igreja, tudo certinho. Na igreja, tudo certinho. Não, imagina, não tem nem como não perguntar. Tanto assim, a minha esposa foi a pessoa que eu, assim, não tem nem como, perdi a minha virgindade em Deus, sabe? Casei, né? Foi tudo em Deus. É minha primeira oficial namorada, assim, e é a que eu casei, né? Então, assim, Deus já começou aí. E aí, quando eu cheguei nessa situação, né? Aí veio o meu filho, o Pedro, e toda aquela realidade, né? E eu, assim, nunca tive oportunidade financeira para estudar, irmãos, né? Até passou batido, sim, mas nunca tive academicamente para estudar, porque todo o dinheiro que eu tinha era para pagar o aluguel da casa. E eu vou falar os milagres que Deus fez através de tudo isso. Deus estava escrevendo a minha história já. E aí, casei, cheguei a Atibaia, toda uma realidade ali. Eu falei, Senhor, eu não vou querer, não estava a fim de ir, né? Porque era totalmente diferente, totalmente, assim, não tinha aquele algo a mais que eu vivia na comunidade. Sim. E aí, o Senhor falou assim para mim, pois é fácil você querer tudo que está pronto e bonito. Eu quero você onde não tem nada. Olha só, olha o que eu vi. O buraco é mais embaixo, né? Ele falou, eu não quero você onde está tudo pronto e bonito, eu quero você onde não tem nada. Eu falei, meu Deus do céu. E lá vai eu, entrei num grupo de oração, em 1 ano e meio, me tornei coordenador do Ministério de Música e Artes, da regional. Depois, em 1 ano, foi tudo muito rápido, né? Comecei a me envolver, fui para os encontros da renovação, me envolvi com a diocese. O Carlinhos está aqui, que partilhou aqui conosco, os irmãos tudo lá, só os líderes da renovação carismática lá em Aparecida no encontro, e eu lá, não era de nada, estava lá participando com eles lá também, né? Tem até a foto lá. Ninguém falou, quem é esse menino aí, né? Ninguém sabia quem era eu, mas eu estava lá. Eu fiquei sabendo do encontro, eu fui. Mas eu não sabia que era de liderança, não era para aberto. E eu fui. E aí o povo começou a chamar a atenção, né? Quem é esse menino, quem é esse menino? Só sei que em 3 anos, né? Aí depois fui coordenador de grupo de oração, o padre, hoje minha paróquia, né? Que é a paróquia São Benedito, do padre Edinaldo. E na época ele me fez o convite de coordenar um grupo de oração, né? E aí minha experiência começou, eu só sei que em 3 anos de caminhada na renovação, o Rinaldo, que hoje é o atual, né, presidente da Renovação Carismática do Estado de São Paulo, na época ele era da diocese, coordenador diocesano. E foi onde eu recebi o convite de ser o coordenador do Ministério de Música e Artes, da diocese. E aí minha trajetória começou, irmãos. E minha vida profissional ali, né? E aí começou. Tive meu 2º filho, enfim. Eu sempre fui da música. Fiz um trabalho com as novas comunidades, mudar de recado, fiz workshop para músicos, foi um trabalho bem intenso, né? Fiz workshop para músicos, né? Participava assim, intensamente, coordenei as 7 regionais. E aí, do nada, o Rinaldo vai para o estado de São Paulo ser o coordenador do Ministério de Pregação. E aí o que acontece? O próprio Rinaldo me faz o convite para estar com ele no Ministério de Pregação, no núcleo. E aí, irmão, começou. E aí eu comecei a estudar, você começou a ter acesso, né? A puxar, e comecei a me apaixonar pela palavra. O que aconteceu? Quando eu fui me deparar, eu falei, Senhor, agora que eu estou virando a ser católico, né? Porque a cabeça mudou quando a gente começou. E foi aonde que eu comecei a entrar no Ministério de Pregação, a estudar. O Rinaldo foi para o estado, aí o Júnior Corradini entrou, me chamou de novo para continuar com ele. E assim, irmãos, fiquei maravilhado com o Ministério de Pregação, que já nasceu lá atrás, com 15 anos, lá com São José, né? E foi onde que se intensificou hoje. Quando veio a sementinha, né? Foi. E me tornei coordenador do Ministério de Pregação da Diocese. Deus, ele foi maravilhoso na sua vida, né, Então assim, irmãos, foi só milagres. Mas ele escreveu o trajeto. Trajeto. Bem, eu vendo assim,
é tão bem organizado, cara, assim, a sua vida, que parece até perfeito demais. Né? Então, porque, tipo, Deus, literalmente, ele fez tudo conforme ele queria na sua vida, né? Que você fosse. Sim. Né? E detalhes, sabe? E você deixou, né? Você sabe o que eu questionava? Senhor, eu sempre admirei os pregadores, né? Independente que eu não estava no ministério. Eu falei, o que eu vou pregar na minha vida se os pregadores que eu admirava é aqueles pregadores que tinham uma vida horrível. Você não via nada neles e de repente o cara se converteu. Conversão, eu falei, era ruim meu, né? Aí eu me questionava, e eu vou falar o quê? Porque eu não tive uma vida. Eu achava que pregar a palavra, pregador, era falar do antes e falar do depois. Eu achava que o pregador era isso. Né? E assim, eu não sabia o quanto que Deus estava. E assim, Deus teve um cuidado. E assim, eu não tinha faculdade nenhuma. Porque eu não tive oportunidade. Hoje, só para vocês terem ideia, em poucos anos, hoje eu estou indo para segunda graduação. Sou pós-graduado. Né? Já tenho a pós-graduação, indo para a segunda graduação. Né? Deus me colocou numa empresa. Então assim, irmãos, Deus cuidou. Eu falo assim, quem se coloca, eu não perdi, porque muitos jovens hoje se dedicam, vou estudar, e não é errado, né? Mas a minha história foi diferente. Deus sempre cuidou. E eu falo uma coisa para vocês, eu nunca passei por psicólogo, a não ser aquele dia para decidir, né? Você falando assim, você tocou num ponto do jovem, tem até uma pergunta aqui, ó. Muitos jovens hoje em dia têm dificuldade em descobrir e responder ao chamado a qual o seu conselho? Qual o seu conselho para ele em relação a isso? Ao chamado, né? Sim. Porque, tipo assim, você teve todo um trajeto vocação, aí, né? Vocação. É difícil, né? E hoje, principalmente, né? A gente vê o mundão aí fora, como é que tá. Vamos colocar a palavra agressivo, né? Sim. Agressivo. Né? Então, ele puxa o jovem de todas as formas. Sim. Um conselho que você, pelo que você viveu, igual você foi lá de uma família humilde, saiu de uma periferia, teve todas as condições para se tornar, vamos colocar a palavra correta, um traficante, um usuário. Desculpas, né? Motivos. Desculpas, motivo, porque teve N motivos na sua vida porque você se tornasse um cara ruim, entendeu? E você não, você optou pelo caminho do bem. Sim. Um conselho que você daria para dar para um jovem hoje? Eu falo assim, colocar Deus em primeiro lugar. O que eu fiz, eu estou falando o que eu fiz, sempre coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus vai cuidar das nossas. Entende? Então, você jovem, que traz essa dificuldade, até mesmo e é um período bem barulhento do jovem, porque isso é normal. Né? O que Deus quer de mim? É o período, é um desafio da vida do jovem. Qual é o desafio do jovem hoje? Saber o que Deus quer dele. Uma vez eu pensei em ser franciscano, tá? Olha lá. Então, eu vejo assim, o maior desafio da vida de um jovem é saber o que Deus quer de mim. E aí, no desespero, outra coisa eu quero falar para você aqui, jovem. Quanto mais você ficar preocupado o que Deus quer de mim, que você quer saber, quando você fica agoniado, é onde que Deus não vai falar. Deus só falou comigo, eu fui só entendendo aquilo que Ele quis de mim, porque assim, quando nós estamos em Deus, fica tranquilo. Deus vai mostrar. E eu prestei atenção, quando eu ficava no período se eu queria ser padre ou não, foi o momento que eu mais me abandonei Deus e deixei levar. E as coisas foram acontecendo. Porque quando a gente fica... primeiro, Deus não fala quando há barulho dentro de nós. Ele fala, só que a gente não consegue ver e entender, e discernir. Às vezes Deus está falando a todo momento, só que você está tão barulhento, tão agitado, tão ansioso que Deus quer, que você não consegue entender, você não consegue ver. Então, quando você acalma o teu coração, Senhor, o que eu tenho hoje para o Senhor é isso. Então, você jovem, que tem essa dificuldade de descobrir qual o chamado que você tem, faça a vontade de Deus. Primeira coisa, faça qual é a vontade, o que Deus quer que você faça hoje. Entende? Colocar Deus acima de tudo na sua vida. E as coisas Deus vai fazendo. E foi assim que aconteceu. Né? Deus foi mostrando. E hoje, sou um pai, né? Não tenho vício nenhum, né? Não bebo, não fumo, né? Tenho uma família linda, né? Meu filho hoje já é músico da igreja, já está tocando um grupo de jovens. Yes. Né? A minha menina também já está... Quantos anos tem seus filhos? Um tem 12, o outro tem 7, a menina tem 19, né? Que é a minha enteada. Né? Quando eu casei, ela já tinha 4, 5 anos. Com a mãe dela. Então, assim, é uma família de Deus, né? Uma esposa que Deus me deu. Gente, tudo que eu sou hoje, depois que eu vim para Atibaia, né? Tudo que Deus, toda a coordenação, a liderança, todo esse ministério da pregação, né? Eu devo à minha esposa, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui também. Porque eu tive que largar meus filhos, a minha família, para poder fazer também, e quem arcou nos bastidores foi ela. Então, assim, não sou hoje o que eu sou
se não tivesse ela, entende? Então, tudo que eu sou hoje, que Deus me chamou, né, ela fez o papel de esposa, de mãe, por trás disso. Mulher sábia, né? Porque às vezes fala assim, poxa, é só você que fez e eu, né? Mas graças a ela, eu vejo assim, tudo que eu sou hoje foi através dela também, porque se não tivesse ela, como que eu ia conseguir? Né? Então, hoje assim, minha vida, irmãos, coordenei grupos de orações, vários grupos, abri grupo de orações na cidade, né? E teve um trabalho na diocese com liderança muito forte. E Deus me curou essa insegurança. Deus me curou através de tudo isso aí também. Né? E queria saber de você como que é assim, participar do núcleo, né? Igual você estava contando, eu que acompanhei de perto também, nosso pai fundador também foi coordenador do Ministério de Música e Artes, então Legal. a gente viveu muitas formações, retiros, encontros na Diocese, depois foi coordenador do Ministério Jovens também, na Diocese de Taubaté, então a gente viveu um pouco dentro desse âmbito, desse ambiente entre líderes, liderança, ali tá as formações. Como que é fazer parte do Júnior Corradini também? Um abraço, Deus abençoe. E já vai estar conosco aqui no podcast, em breve. Então, como que é isso, fazer parte desse núcleo, dessa liderança? Eu falo para vocês, é misericórdia de Deus na minha vida, mais uma vez. Porque, irmãos, é só gente grande, é outro nível. Assim, você lidar com gente gigantes, né, de pessoas de Deus, que testemunham Deus, eu só tenho a crescer. Eu falo para vocês, a partir do momento que eu entrei nesse outro mundo estadual, foi onde eu comecei a estudar mais a palavra de Deus, comecei a estudar de verdade, e hoje, assim, é um desejo cada vez mais, até falo, né, o Júnior Corradini, o Rinaldo foi... além de ser um homem de Deus, é um grande líder, né? Então, desde a diocese, ele sempre confiou em mim. Ele dava a situação e se vira, porque ele via algo ali, né? E eu achava que eu não ia conseguir. Então, assim, as oportunidades, né? Os momentos que não foram fáceis, porque eu tive muito medo mesmo, né? De fazer muitas coisas, mas foi dando esse passo que Deus foi curando meu coração, né? E fazer parte do núcleo estadual, né? Com esses líderes, com esses irmãos de Deus, né, só tem me feito a crescer, irmãos. E eu, assim, me sinto tão pequeno, mas tão pequeno, perto de uma grandeza, né? Eu vejo o testemunho de grandes irmãos e cada vez mais esses sofrimentos não é nada, é pouco, né? Calúnias vieram, sim, lutas vieram, quase abandonei tudo, sim, que a gente sabe que a árvore que dá fruto é a que leva a pedrada, exatamente. né? Então, assim, quase desisti, mas cada vez mais, quando eu ia desistir, Deus me dava algo maior, né? E aí foi indo, e assim, eu fico, assim, um coração grato por Deus, por misericórdia, de estar entre esses irmãos, assim, que só tem feito a diferença na minha vida. E uma coisa que você falou também, Marquinhos, as pessoas esses grandes pregadores que você imaginava que era aqueles caras que era tudo torto e agora sim, Deus endireitou, né? E na verdade, cara, às vezes a gente vê assim, eu principalmente quando o Júnior falou, né, de você, as pessoas assim querem viver mesmo alguma coisa intensa lá fora, para depois eu vou para a igreja. Não é, cara, você olha pra você ver um testemunho maravilhoso, lindo. Cara, ser louco é fazer o que você fez, entendeu? É se abandonar em Deus, porque quando você se abandona em Deus, quando você deixa Deus direcionar a sua vida, aí você vive loucura. Cara, eu vivi no mundo. Nenhuma loucura é tão grande quanto viver na presença do Espírito Santo, cara. Você tá num... Nossa, tem jeito de me arrepiar, cara. Sim, igual um retiro de jovem, cara, que você vê o batismo no Espírito, aquilo pegando fogo, cara. E, olha, glória descendo e fogo subindo. Meu irmão, isso é loucura, cara. Aí eu fui, falei, cara, eu nunca passei. Quando eu fui no meu primeiro retiro, que eu virei à noite, eu falei, cara, isso que é loucura, velho. Isso é loucura. Eu falei, cara, agora eu sei o que é ser louco de verdade. Porque o que eu vivi lá fora foi só uma coisa falsa, foi ilusório, né? Agora o que eu vivo lá, não. Eu tenho lembrança do que eu vivi dentro daquele retiro. E eu consigo lembrar nitidamente de todos os meus encontros com Deus. Porque a cada novo retiro é um novo encontro, né? E é tipo, ele renova, né? E toda vez ele renova a gente. E eu falo pra você falou algo importante. Eu louvo a Deus por ter conhecido ele tão cedo. Porque eu não perdi tempo na minha vida. Eu não perdi tempo. Deus, e eu falo assim, eu só ganhei, porque tudo aquilo que eu não consegui lá atrás, Deus me deu hoje. Minha faculdade. E eu assim, irmãos, eu sustento a casa sozinho.
Minha esposa cuida das crianças, eu que trabalho sozinho, cuido da família, tenho minha missão, faço minha faculdade, trabalho e dou conta. Então, assim, é Deus, não sou eu. Eu não sei de onde eu tirei tantas forças, eu não sei como eu consegui. De verdade, não sei como eu consegui. Então, assim, jovem que fica preocupado, eu preciso da minha carreira, eu preciso estudar, sim, é bom, mas nunca abandone Deus. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, tenha certeza que Ele está cuidando das suas. E Ele não vai deixar você na mão, não vai. Hoje eu olho para trás, vou fazer 37, dia 30 de agosto, né? E eu falo para você, cheguei aqui, meu maior sonho era estudar. E olha só, 3 faculdades. Deus preparou tudo no tempo certo na sua vida, irmão. E assim, irmãos, Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus. Fica a mensagem para você na sua casa aí, você que tem servido, tem se doado mesmo na missão. Quanto mais cuidamos das coisas de Deus, mais Deus cuida das nossas coisas. É um testemunho que nos serve não só para um jovem, né? Como preservar a sua castidade, né? Não só como preservar a sua vida espiritual, mas serve para um todo, né? Num conteúdo, para todos. E um testemunho que eu quero dar ainda mais. A minha mãe conseguiu nulidade na igreja, casou certinha, está casada, está servindo, é ministra hoje da Eucaristia. Qual o nome da sua mãe? Maria Moreira. Olha, parabéns, Maria Moreira. Deus abençoe. Um abraço aí para minha mãe. E assim, serve a Deus às madrugadas do Frei Gilson, todo dia. Trabalha na igreja, é ministra, vai nos hospitais levar comunhão, vai nos asilos, é uma mulher de fé e assim, foi dela que brotou hoje o que eu sou, começou lá atrás no texto nas casas, né? E hoje cheguei aqui. E uma coisa maior, meus pais, minha mãe conseguiu nulidade, casou, com a vida em ordem, voltou a comungar. Olha como Deus preparou. O meu irmão casou não, né? Tô na cola dele para ele casar, mas conseguiu o apartamento dele, né? Tudo certinho e assim. Tá estruturado. Nós estamos em oração para ele casar agora, né? Precisa casar. Jesus. Mas assim, olha o que Deus fez na minha família. E eu falo para você, entre meu pai e minha mãe, nós, é uma harmonia que, gente, não. Minha mãe, só para você ter ideia, minha mãe casou, hoje tem o meu padrasto, né? Meu pai tem a minha madrasta. Meu pai mora lá no Ceará, minha mãe aqui. E assim, minha mãe quando vai lá ver minha irmã, eles vão lá na casa do meu pai, eles se conversam, se dão bem, é uma família assim, unida, graças a Deus. Até falei pro meu pai, né, eu falei, a gente está distante, a gente tá distante, mas existe respeito e amor, entende? E assim, Deus, a minha família é tão sadia que vocês não imaginam. Eu me dou bem com meu pai, com minha mãe, todo mundo, e assim, Deus cuidou de nós. Irmão, quero louvar e agradecer pelo dom da sua vida, desse ensinamento que você trouxe aqui hoje pra gente, né? Amém. Porque cada testemunho de vida, ele não só edifica, como ele também nos ensina, né? Assim como os jovens que vão estar nos assistindo, né? Vai rodar isso por muito tempo, em nome de Jesus vai alcançar muitas almas, vai alcançar muitos jovens, muita família, né? Porque é uma vivência de vida assim que é difícil ser aplicada na vida de um jovem, porque muitos jovens acham que tem que viver intensamente enquanto você é jovem, né? Mas viver em Deus também é viver intensamente. Quando você coloca a sua juventude em Deus, Deus não te deixa frustrado. Deus vai honrar você, jovem. Você que a partir de hoje doar a sua vida para Deus, Ele vai te honrar na sua vida. Cria nisso. Amém. Queremos agradecer então e deixar espaço aberto para você mandar um abraço para alguém ou falar um pouco de onde você se encontra, as orações. Grupo de oração. Quero mandar um abraço aqui pro meu pároco, né, sobre a bênção dele, né, estou aqui, ele vai com Jesus Cristo, né, então quero agradecer ao Padre Edinaldo Araújo, na paróquia São Benedito, lá em Atibaia, né, hoje estou participando do grupo de oração Divina Misericórdia, né? E quero agradecer a todos, né, a todos da Diocese, os irmãos, né, que fazem parte da minha vida, da Renovação Carismática Católica da Diocese de Bragança, né, sem esses irmãos, Deus não tinha feito tanta coisa na minha vida, né? E quero agradecer a todos que estão aqui, né, nos acompanhando, a toda a minha família, a minha esposa, né? E só tenho a agradecer, irmãos, e a vocês aqui, né, ter dado esse espaço, essa oportunidade de poder testemunhar o poder de Deus na minha vida. Nós que somos gratos por vocês aceitar o nosso convite, né? Vamos também ver uma oportunidade, você está pregando também pra gente aqui, né? Para esse jovem também que precisa, né? E quero louvar e agradecer também aos irmãos que ficaram conosco esse tempo todo aí, né? Nos acompanhando. E que você possa
cada vez mais curtir, compartilhar, para nos ajudar a ir cada dia mais longe, levando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo essas mensagens maravilhosas, esses testemunhos de vida que vem aqui no Kairos Podcast, que é esse tempo da graça, esse Kairos, que é para todos. A gente sabe que todo, né, tem um trajeto na vida, mas há um tempo da graça para todos, é um tempo de alívio, onde Deus ele vai, a partir da nossa abertura, a gente vai ter esse encontro e Deus ele vai realizar algo maravilhoso na nossa vida, porque Ele é infinitamente mais para fazer mais nas nossas vidas. Amém? Amém. Então que você possa nos curtir, compartilhar, seguir nas plataformas, né? A gente tem também os terços para as famílias, tem o nosso encontro de oração que é aos sábados, na Capela Santa Clara, o endereço eu não me recordo, José Cândido Capelli, no 141. 141, exatamente, isso mesmo. Irmãos, que você possa mesmo, todas as quarta-feiras, estar conosco aqui, nos acompanhando. Amém? Amém. Amém. Entregamos neste momento nas mãos de Nossa Senhora, que possa nos guardar, nos proteger, nos auxiliar mesmo na caminhada. E levando todos os nossos pedidos, nossas dificuldades, nossa alegria até nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1, 2, 3. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Tchau, irmãos. Boa noite. Tchau. Deus abençoe.